Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. César Menotti, meu nome mesmo de registro. Eu tenho 38 anos, eu sou de 24 de março de 82. E eu sou um cantador e tocador de viola. Eita vida, cara. Deixa só, eu tô testando aqui o nosso Fique à vontade. Filmagem aqui, maravilha, vamos ver se vai dar certo ele aqui, né? Eu te mostrei aqui, é pra ser tudo independente, então quem troca a câmera, quem troca o ângulo sou eu, quem faz... Cara, você... Se eu fosse um músico, eu tocaria todos os instrumentos da banda ao mesmo tempo. Mas, meu caro, você... deixa eu dar um aviso no começo aqui. Quem quiser ouvir a história de vida do Menotti, com detalhe, ele acabou de gravar um Flow podcast, tem 2 horas ali que ele contou um monte de história. E eu vou tentar aqui não repetir o que ele falou lá, embora eu não tenha ouvido o programa, eu ouvi um trechinho dele, mas eu vou tentar então não descer em muitos detalhes aqui, mas mergulhar em alguns temas que são importantes para esse momento que nós estamos vivendo aqui agora. Né? Antes de mais nada, eu quero dizer que talvez eu não fique tão à vontade aqui com você, porque é difícil você tratar com quem você admira, né? Só depois de muito tempo. Diz que a convivência mata o ídolo, né? Então ele precisava passar uns 3 anos juntos para me ambientar e conseguir tratar com normalidade aqui. Para mim é um prazer muito grande, porque até ontem eu estava lá no meu telefone te ouvindo e hoje eu estou aqui falando contigo. Você sabe que era uma pergunta que eu ia fazer pra você, que era essa Cara, como é que você foi parar Como é que você foi parar no podcast? Como é que você foi cair no Café Brasil? O que te levou a encontrar o meu trabalho? Podcast, eu já sou um ouvinte há muitos anos, ainda quando ninguém conhecia podcast, porque eu viajava muito de ônibus, fazendo muitos shows pelo Brasil afora, eu passava praticamente 10 horas dentro de um ônibus todo dia. E eu precisava de uma forma de ouvir as músicas no telefone, ouvir algo que fosse offline. E naquela época, só o podcast dava essa possibilidade de baixar e ficar offline. Quando você fala naquela época, estamos falando de quando? Sei lá, uns 8 anos atrás, ou 10 anos. 10 anos. Tá. O podcast era o que dava a possibilidade de baixar no próprio telefone. Aí eu comecei a baixar vários podcasts e conhecer vários podcasts bacanas. E dentre eles eu conheci o Café Brasil. Que foi um dos que fiquei encantado já de primeiro. Então, como é que você chega no podcast, cara? Alguém te deu uma pista? Falou, César, tem um treco aqui que você consegue baixar para... Mexendo no telefone, achei o aplicativo e descobri. Descobri. Aí eu, na minha cabeça, na época, ainda era uma espécie de um como se fosse um rádio, né? Então você acabou virando um ouvinte de podcast. Ouvinte de podcast. Então, e caiu no Café Brasil. Isso. O Café Brasil. Cara, o Café Brasil é um programa chato, cara. Não, pelo contrário, eu já... Ele é pentelho, cara. Não. Pô, o cara falando com aquela voz que parece ter um ovo na boca. Aquelas putas que é música velha. Aqueles assuntos de velho, cara. Como é que é? Não, é tão assim, interessante que eu pensava que você tinha umas 5 pessoas na edição aqui. Pela qualidade de edição, pela qualidade do repertório, das músicas que você apresenta. Eu achei incrível. Óbvio que não é aquele programa que eu escuto quando eu vou dormir. Que quando eu vou dormir e quero ouvir um podcast, eu coloco um que não me chame atenção muito, né? Porque o Café Brasil me prendo muito, eu quero me prender e sei que toda vez que eu escuto eu aprendo alguma coisa. Que legal, cara. Pô, eu não sei nem te dizer a minha satisfação de ouvir você Obrigado. isso, mas é muito legal, cara. É muito legal saber. Vamos voltar um pouquinho na tua história, né? Você se apresenta agora como você falou, eu sou um cantador. Sou um cantador. Eu sou um cantador. E cantador, evidentemente, não é o cara que sobe no palco e canta na frente do microfone. É todo um ambiente, tem todo um contexto. Sim. E esse contexto passa pelo teu interesse pela música, pelo teu estudo de quem veio antes, pela composição, pela produção e até a entrega. A entrega é um momento... é a hora é os 100 metros rasos Exatamente, do Bolt, né? Para falar a verdade, o show ali é o mais fácil, né? Sim. É 1h30, muito fácil. O difícil é o conteúdo. Eu acho que o que eu carrego para as pessoas ouvirem hoje foi o que eu vivi na minha infância, adolescência, juventude, né? Porque ali dos meus 12 aos meus 17 anos, eu não fiz outra coisa a não ser ouvir música caipira. Então, óbvio que a música que eu canto hoje não é caipira.
né? Eu tenho um trabalho também e eu gosto e respeito muito, mas... Você está citando música Caipira, caipira, você não falou sertaneja, você Não. falou caipira. Mas o Dino Franco, que foi um dos maiores poetas da música sertaneja, ele foi um cara revolucionário, porque ele trouxe uma música sertaneja com português falado correto. Sim. Porque tinha uma linguagem caipira, daquela que nós vai, nós Sim, fui, sim, sim. que de repente ficou um pouco pejorativo no momento. O Dino Franco trouxe uma linguagem falando português correto, com palavras que a gente não estava acostumado a ouvir. Mas ele disse uma coisa uma vez, ele disse que a música sem origem ela é fraca, vulgar e fria. Então eu sempre tive interesse de saber de onde vinha a música que eu estava cantando. Uhum. Você está falando para mim aí, eu estou me lembrando pelo que você está me dizendo, o Dino Franco para a música caipira ou sertaneja está para o Cartola pro samba. Exatamente. Que é um cara que bota uma letra, que se lê a letra dele hoje e fala, cara, isso aí é uma peça de literatura, cara. Isso não é uma letrinha de música, isso é literatura, né? Exatamente, é o que o Dino Franco fazia. Isso traz valor, cara. Isso tudo valoriza, né? Claro. Vamos explorar um pouquinho essa história que a gente comentou agora, que o show é o mais fácil e atrás dele tem todo um environment aí, né? Evidentemente, quando você começou, você falou para mim que você passou dos 12 aos 13 anos ouvindo só música caipira. Uhum. Você ouviu porque alguém te colocava isso para ouvir, você passou, teu pai adorava, alguém te empurrou para esse caminho ou foi um interesse que nasceu? Não, meu pai era o cara que mais gostou de moda de viola que eu conheci na vida. Uhum. Então, isso vem do meu pai. Era a discografia que eu tinha acesso, né? Sim. Era o que eu tinha em casa para ouvir, era música caipira. Sim. Até na minha época de escola, tal, eu não falava que eu via, porque as pessoas achavam, tiravam sarro, tal, da chacota. Mas a minha infância toda, que eu me lembro, não recordo de ter assim, curtido outro estilo musical. E você está falando de anos 80? Tô falando de anos 80, eu nasci em 82. E tinha um cenário do rock brasileiro Exatamente. pegando a molecada toda, Isso. né? E você não estava... Eu ouvia nessa época, eu ouvia muito Dino Franco e Moraí, Zilizalo, Liu e Léo, Zico e Zeca. Uhum. Então era assim a influência que eu tinha ali. Tá. E a outra música, o rock, Não, os não anos ouvia. 80, o pop, isso, nada disso? Não ouvia, não que eu não goste. Hoje eu gosto, até regravo muito. Mas não era meu ambiente naquela época. Tá. Você nessa época, com 12 anos de idade, aí, com 13 anos de idade, você pensou que isso poderia vir a ser o teu futuro? Era isso que passava na tua cabeça? Que, cara, gosto tanto que eu vou trabalhar para isso ou não? Bom, o meu pai, ele tinha muito desejo que a gente fosse artista. E ele nos criou para isso. Mesmo naquela época, nos anos 90, ali que a gente era criança e tal, e onde a família e outras pessoas diziam que tinha que estudar, que tinha que ter uma formação, que ser artista não era coisa de gente decente e tal, o meu pai já brigava para que fôssemos artistas. Então ele meio que deixou o terreno preparado pra gente. Uhum. Quando a gente começou a tocar profissionalmente, a gente já tinha um histórico assim de afirmação, sabe? Que era aquilo que a gente tinha que fazer mesmo. De 0 é miserável com o pé no chão, 10 é bilionário, dono de supermercado. Tua escala, onde é que vocês estavam quando você era moleque? Tá. De 0 a 10. Aí é o mais incrível. Nós estávamos de 0 a 10. Porque eu sou filho de um garimpeiro. Então meu pai num dia estava bamburrado, no outro dia estava brefado, que é o termo que a gente usa no garimpo. Então, cara, teu pai era garimpeiro? Garimpeiro. Mas garimpeiro mesmo de dono de garimpo, é isso? Dono de garimpo. Dono de garimpo. Mas ia junto, meu pai chegou a ficar 1 ano fora de casa, no meio da mata. Uhum. Era assim, era uma aventura e a gente sempre admirava muito aquilo, gostava demais daquela vida. Uhum. Portanto, moramos no país inteiro, moramos no Pará, no Mato Grosso, no Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Goiás, nossa família morou. Se eu perguntar pra você qual é a tua raiz, você vai dizer que Não. é mineira, o que é? Minha raiz é uma mistura de Minas e Paraná, que foi onde eu passei mais tempo. Tá. O lugar que nós mais moramos foi Minas Gerais, 5 anos. Tá. Depois disso, a gente sempre era 1, 2 anos num lugar e ia para outro. Tua mãe fazia o quê? Minha mãe cuidava da gente, dona de casa. Vocês são em quantos? Somos em 3 irmãos. Tá. E fala uma coisa, cara, eu sou absolutamente ignorante desse mundo do garimpo e tudo mais. Né? A imagem que eu tenho, que eu acho que é a imagem que o mundo tem, é que é um segmento pesado, cara, violento. Ali não tem, bicho, ali escreveu, não leu, o pau comeu, tem uma justiça própria, tem todo um... Até porque ele tá meio que abandonado no meio do interiorzão, né? Sim. É um negócio meio rude, né? É isso, eu tô certo? Tá, mais ou menos.
O garimpeiro, naquela época do meu pai, ele era movido por sonhos, por lendas, ouvia falar que há 100 anos atrás alguém garimpou lá no meio da selva amazônica, em tal lugar, eles iam. Meu pai pegava ali 25, 30 homens e ia para dentro da mata. Desbravar, levando equipamento, abrindo estrada para passar. E eles faziam assim. Hoje eu atuo na área da mineração, mas já é um pouco diferente, já é um pouco. Já não tem aquele sonho do meu pai de ficar rico da noite pro dia. Né? E isso aconteceu várias vezes com meu pai. Agora, dentro do garimpo, existe realmente uma lei própria. Eu nunca, esse tempo todo do meu pai, 40 anos dentro de garimpo, dentro de mata, lidando com todo tipo de gente, nunca ouvi falar em roubo. Dentro do garimpo, o cara deitava na rede, colocava seu potezinho ali com 1 quilo de ouro do lado, enfiado num bambu e dormia. Ninguém roubava lá dentro. Porque, de fato, existia uma ética própria ali. Fora do garimpo acontecia, mas ali dentro daquele ambiente, era um ambiente seguro. Deixa eu te contar uma história fantástica que eu vivi, cara. Eu fui para Macapá fazer uma palestra, estou lá em Macapá. Para quem está me ouvindo aqui e não sabe onde fica Macapá, Macapá fica 6 quilômetros depois do fim do mundo, né? É muito longe, e longe no sentido de longe de dificuldade de acesso. Você não tem muito caminho para chegar lá. E eu cheguei em Macapá, fui lá fazer a palestra, tal. Quem me recebeu foi o presidente da associação comercial, uma coisa assim. Aí vamos jantar à noite, me levou para jantar. Comi um peixe maravilhoso no restaurante, estamos ali sentados. Dali a pouco ele, Luciano, peraí que eu vou te apresentar uma pessoa. Né? E foi, trouxe até mim, na verdade eu levantei, fui com ele até o cara, cheguei lá, tinha um cara. Ele estava, deixa eu ver se eu consigo descrever, a tez da pele dele, ele não era negro, ele não era branco, ele era uma tez de pele que, para ter aquele tom, tinha tanto sol ali, que o cara chegou, era um couro, né? E o cara tinha pulseiras de ouro, do pulso até o meio do braço, nos 2 braços, pulseira que não acabava mais, colares de ouro que não acabava mais, era um volume gigantesco. E a hora que ele me apresenta, eu dou a mão pro cara, o cara abre um sorriso e todos os dentes eram de ouro, cara. E ele me apresenta o cara, esse cara era o cara do garimpo da região, era o cara do ouro da região e tudo mais, né? E a hora que eu olhei para aquela figura, eu falei, cara, eu tô no outro mundo, isso aqui parece coisa de ficção, né? Não é possível que exista alguém assim, né? E aí reforçou mais em mim aquela estereótipo de que, cara, isso é um mundo muito separado do mundo que a gente conhece aqui. Ele deve ter uma ética própria, ele deve ter um modelo próprio, né? Mas onde eu quero chegar? Como é que esse mundo bate na tua educação, cara? Sabe? Como é que ele 3 garotos com o pai vivendo essa coisa, e depois chega em casa, tem lá filhos e tudo mais. Como é que isso bate na tua educação? Bom, só a título de comentário, você falou que você foi longe em Macapá. Um dos últimos garimpos que meu pai trabalhou foi no Jari, que é 60 quilômetros depois do Oiapoque, a última cidade do Brasil. Sim. Aí você pensa na dificuldade para chegar. E chegar lá e ainda ia para dentro da mata ainda. Sim. Bom, meu pai passava pra gente uma imagem de herói. Porque no garimpo existia assim uma coisa... Ele tá vivo ainda? Não, meu pai é falecido, em 2011. No garimpo existia uma coisa assim, quem pode mais chora menos. Então, às vezes, o cara, para lidar ali com tantos homens, para poder coordenar aquilo no meio da mata, sem lei, com outras pessoas querendo empurrar ele do lugar que ele estava trabalhando, ele tinha que ter uma certa... Como é que eu vou dizer para você? É um macho alfa, cara. Ele tem que se impor. Ele tem que se impor um pouco, ele tem que se colocar. E aquela velha história, né? Você quer me tirar daqui? Vem tirar, então. Sim. Se você for homem. Okay. Então era mais ou menos assim que acontecia. E a gente achava o meu pai um herói. E meu pai passava essa imagem pra gente, assim, de guerreiro mesmo, de batalhador, de ir pra cima, de resolver. Eu nunca vi um problema que meu pai não resolvesse. Nunca. E até quando eu perdi meu pai, eu fiquei um pouco assim, perdido, porque eu estava tão acostumado com ele resolver as coisas, ele tinha uma leitura assim, pelo fato de lidar com tanta gente, lidar com tanto negócio. Ele fazia uma leitura assim das pessoas, às vezes a gente estava numa discussão de trabalho, ele participou muito da nossa carreira também. Ele viveu os melhores momentos da carreira com a gente. Participava de uma reunião de trabalho, e quando acabava aquela reunião, assim, uma coisa tensa, cada pessoa que estava na mesa, ele falava o que aquela pessoa ia fazer. Ele falava, esse cara vai tomar essa decisão, esse vai fazer isso, então vocês se preparam para isso. Então meu pai passava essa imagem pra gente, a nossa educação foi baseada assim, em saber que não importa como as coisas começam, assim como elas terminam. Então às vezes o dia começa ruim, mas levanta, mete a cara e vai para cima que vai terminar bem.
Ele era muito otimista. Sim. Cara, que legal, cara. Você tá falando pra mim, eu tô lembrando dos Dois Filhos de Francisco, né? Com aquela mais ou construção toda que... Por isso que eu te perguntei naquela escala, onde é que você tava, né? Não, porque lá aquele filme começa, é a miséria, né? É a miséria... É o padrão do cinema brasileiro, né? Uma puta miséria, um sofrimento. Quando os caras dão certo, acaba o filme. Exatamente. Mas a gente nunca teve nesse ponto da miséria, assim, não. Tá. Nunca nos faltou nada. Nós nunca passamos fome. Já passamos vontade de comer as coisas que a gente queria. Aliás, você Aliás, tirou... eu sou... Exatamente. Mas fome nunca passamos. Mesmo com as loucuras do garimpo aí. Garimpo gera muito investimento também, é muito pesado. Nunca tivemos... Meu pai sempre resolvia. E minha mãe é aquela imagem da santa mesmo, protetora, né? Pois é, eu fiquei imaginando que tem que ter um contraponto, né, cara? Você tem que ter o pai com essa figura do o super-homem e tudo mais. E em casa devia ter mamãe... que era uma guerreira agasalhando também. E tudo mais, né? E meio que amortecendo essa dureza Exatamente, toda, né? suprindo as faltas, suprindo a ausência. E, enfim, nós tivemos uma infância feliz. Meu pai foi um cara notável no meio do garimpo. Até hoje ele ainda é conhecido. Para você ter ideia, em 89, meu pai ficou 12 minutos no ar no Fantástico. Quer dizer, nem hoje ninguém fica mais um tempo desse no ar em TV nenhuma. Falando sobre garimpo. Então ele foi bem sucedido, mas garimpeiro não tem medo do risco. Ele topa o risco. Sim. E como é que teu pai... Deixa eu voltar atrás agora, antes de chegar no eu já entendi o impacto que ele teve e tudo mais, né? Mas eu tinha feito uma pergunta pra você lá atrás, se em algum momento esse lance de você gostar da música te apontou como o caminho. Porque é natural, cara. O teu pai ia falar, cara, eu não quero essa vida para meus filhos, que é uma vida dura, eu quero que meu filho seja doutor, engenheiro, eu quero que meu filho seja empreendedor, eu quero que ele seja dono de uma empresa de XPTO, né? Qual era o sonho? Qual era o teu apelido quando você era criança? Meu apelido, eles chamavam muito de alemãozinho, né? Alemãozinho. O que o alemãozinho queria ser quando crescesse? Eu tinha uma tendência já assim artística. Já era. Eu queria ser artista. Teu irmão também? No meu irmão, não. O meu irmão, ele sempre foi muito vendedor, assim. E o meu irmão do meio sempre foi muito pro lado do direito. Ele queria ser advogado. Mas como meu pai incentivava muito, eu era mais novo, meu pai incentivava muito a gente ler. Apesar da gente não ter conseguido estudar, isso foi uma das maiores tristezas do meu pai, foi a gente não ter estudado. Essa era a próxima pergunta, cara. Eu ia perguntar o que você se formou em quê? Em nada. Na vida. Eu tenho o primário completo. Eu brinco assim. Mas porque quando meu pai foi para Amapá, a gente já não gostava de estudar. Eu era excelente aluno, sempre nota boa, mas eu não gostava do processo de ir para a escola. Sim. E quando meu pai foi para Amapá, que ele ficou muito tempo longe da gente, naquele período a gente desvirtuou da escola, não voltamos mais. E quando meu pai voltou do Amapá, a gente já estava cantando e a carreira já estava começando a embalar. Então meu pai fazia a gente ler livros, estudar teatro, estudar violão, estudar canto. Isso ele incentivava a gente a fazer. Então nós temos isso a infância inteira. A gente esteve envolvido com isso, eu e meus irmãos. Estudei 4 anos de teatro, foi a única formação que eu tenho como ator. Mas... E quando eu me lembro, aos 13 anos exatamente, lá no Paraná, quando eu vi pela primeira vez um cara tocando viola, assim, pessoalmente, na minha frente, viola caipira, um violeiro chamado Norda Viola. Que idade você tinha? 13 anos. 13. Que morava numa casa de pau a pique, sem luz, sem água encanada. Quando eu vi ele tocando viola pela primeira vez, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero outra coisa. Então dali eu decidi que... Cara, que mágica é essa? Eu sei o que você está falando perfeitamente, porque a primeira vez que eu vi um cara tocar viola na minha frente, eu não consigo te explicar o que aconteceu ali. Primeiro porque era viola, e não tem nada comparável. Para mim, nada se compara ao som da viola. Você pode botar um violão, botar uma guitarra, é tudo lindo, maravilhoso. Quando a bichinha chora, a viola é não encantadora. tem, cara, não tem. A primeira vez que eu vi, cara, eu tomei um choque, que eu falei que eu não consigo imaginar que essa coisa tão maravilhosa consiga sair. Que mágica é essa, Davi? Por que a viola é assim, cara? Bom, pra mim, eu tenho motivo, porque eu cresci vendo a viola como algo mágico mesmo, né? Moda de viola. Hoje em dia as pessoas chamam tudo de moda de viola. E não é. A moda de viola é aquela música onde é a primeira e a segunda voz fazendo dueto e a viola ponteando só. Isso é moda de viola. O resto é um monte de coisa. Peraí que você vai mostrar. Peraí.
Cadê aquela violinha lá? Aê, maravilha, obrigado, cara. Essa aqui, essa queridinha eu comprei pra mim, tá? Jamais imaginava que o Luciano tivesse uma viola. Pô, cara, e fui ter aula de viola e tudo mais, né? Mas você começou a contar pra gente como é que funcionava. Mostra o que é, o que acontece. Moda de viola é aquela música que é a viola ponteando e as vozes fazendo dueto. Tipo... Isso é o ponteado. Isso é a moda de viola. Isso é a moda de viola, É. tá. Aí as pessoas pode tocar uma guarânia, pode tocar um cururu. Mas moda de viola é só aquilo, como eu sei primeiro. Sim. E o ritmo mais tradicional da viola, que foi criado em 1950 pelo Tião Carreiro, ele que inventou esse ritmo, que é o pagode. Sim. O pagode caipira, né? Que é... Tião Carreiro é um nome endeusado. É. Todo mundo que toca sério viola e tudo mais, quando fala em Tião Carreiro, os caras, todo mundo endeusa ele. Porque veio primeiro, né? Sim. Hoje nós temos muitas referências. O Tião Carreiro não tinha. Uhum. Ele tirou essas coisas da cabeça dele. Pois é, cara. Isso que eu não consigo entender, porque ele não tinha as referências, sabe? Eu vou puxar um pouco lá da música clássica francesa, mais um pouquinho do rock and roll que não tá rolando não sei aonde, vou juntar isso tudo e vou fazer uma terceira coisa. A referência dele era o mundo dos violeiros e da viola, onde ele vivia. E provavelmente ele estava ouvindo a coisa muito raiz ali, né? Sim, sem O que dúvida. leva um cara a brotar essa criação, sabe? Eu vou criar algo que, se eu escuto, eu falo, cara, isso é Tião Carreiro. Exatamente. Eu tô ouvindo Tião Carreiro, eu não tô ouvindo uma viola. É Tião Carreiro, né? Exatamente. Eu acho que algumas pessoas são escolhidas, assim, pela vida para fazer a diferença. Uhum. E ele foi um desses caras. Tá. Que ele criou um estilo musical dele, que hoje todo mundo faz, mas nasceu na mão dele. O que te pegou, cara? A história desse bichinho é fantástica. Vem de Portugal, vem o cravo, a viola portuguesa. Chega no Brasil, ela recebe algumas adaptações e se transforma nessa coisa que é esse som metálico que, cara, a trilha sonora da minha infância era o que tocava no rádio na época. Eu sou de Bauru, tinha muita música caipira lá. Mas quando eu cheguei na adolescência, cara, 16, 17 anos, eu fiquei conhecendo Sá, Rodrigues e Guarabira, rock rural, os caras que pegam a viola caipira e enfiam dentro do rock e faz uma coisa fabulosa. Exatamente. E aí você escuta a cozinha deles tocando, você ouve tudo. Quando a violinha toca no meio daquele puta monte de instrumento, cara, ela dá um molho, ela dá um negócio que só ela tem, né? É diferente. Que mágica é essa, cara? Essas cordinhas de metal, o que é isso? E é um instrumento, assim, tão simples, mas tão complicado ao mesmo tempo, é que só quem é músico vai entender o que eu tô falando. Por exemplo, a viola, quando você toca a corda solta, nessa afinação, ela dá um acorde Mi maior. Sim. Porém, a primeira corda dela é um Si. Então, qualquer acorde que você faça na viola, ela tem o baixo invertido. É muito estranho, assim, mas ao mesmo tempo é um instrumento fácil, que uma criança pega a viola, ela bate a mão, já dá um som. Já deu um som, acorde, já deu um acorde. Exatamente. É. E eu foi assim, quando eu ouvi a primeira vez, era isso que eu queria. Você com 13 anos ouviu e falou, cara, eu vou aprender. E você foi aprender. estudar Aí eu viola? fui estudar com esse mesmo cara que tocava lá, Tá. que estava tocando no dia. Eu começava, todo final de semana eu ia pra casa dele, andava uma trilha a pé longe, assim, pra chegar na casinha dele. E comecei a ter ali as primeiras acordes, as primeiras tocadas. Sem método. Sem método. Como é que ele ensina, cara? Ele aprendeu com rádio, ouvindo rádio e foi aprendendo. Ai, Eu não que ensinava, loucura, era a partir do princípio de decorar mesmo, né? Sim, Dele tocar e eu repetir. sim. Então, ali foi um start. Mas para isso virar comércio, para entender que a viola dava um faturamento, aí eu já estava com uns 17 anos trabalhando de office boy em Belo Horizonte. E ia ter um show aqui no Sesc Pompeia, em São Paulo, um show do Almir Sater, do Zé Mulata Cassiano e do Zé Coco do Riachão, que é um violeiro tradicional lá das Minas Já Gerais. toquei muito no Café Brasil, cara. E eu não podia perder esse show, isso pra mim era imperdível. E eu falei com o meu patrão... Pera, só um pouquinho. Pra quem não tá vendo, eu tô batendo uma foto aqui agora.
porque ele tá abraçado na viola, que parece que ele tá com um filho no colo. Não é, ele não tá só segurando a viola, ele tá... É natural. Como ele é uma pessoa um pouco assim, generosa nas carnes, entendeu? Ele encaixa a viola de uma forma tal que parece um bebê no colo dele que não quer largar. Cara. Eu ia até pegar pra botar lá pra fora, mas ele está tão confortável. Mas é esse sentimento mesmo, deixa aqui. Que legal. Mas aí ali eu vim, aí eu pedi o meu patrão, ele me autorizou para vir assistir esse show, eu vim. E eu já frequentava São Paulo, porque São Paulo, ali no centro, na região da Praça Júlio Mesquita, Sim. tinha padaria dos artistas. Sim. E o meu pai era tão apaixonado com música caipira que ele acabou ficando amigo de todos os artistas. Meu pai ficou era amigo do Tião Carreiro, do Dino Franco, do Lio Léo, do Zique Zeque, todo mundo. E esses artistas todos frequentavam esse ambiente. E a gente, quando criança, começou a frequentar ali também. E eu, quando vim para São Paulo dessa vez fazer esse show, fui lá na padaria dos artistas. Eu queria ver se encontrava algum famoso, assim, né? E eu já tocava viola. E ali eu conheci um sanfoneiro. E ele, pô, você vai ficar... Que idade você tinha? 17 anos. Já 17, tá. É. Ali eu conheci um sanfoneiro. Ele, pô, você vai ficar aí até quando? Eu fico até segunda, tá? Vamos fazer um som aí no final de semana. Tá bom. E fomos pros bares. Naquela época, no centro da cidade, tinha uma tradição de tocar de mesa em mesa. Chegava, tocava numa mesa, tocava na outra em troca de gorjeta. Sim. Naquele fim de semana, eu faturei 2 vezes o que eu ganhava como office boy. Teu irmão não tava junto? Não estava junto. Meu irmão trabalhava em BH ainda, vendendo carro. Tá, e você experimenta ali... Experimento ali, uma coisa eu falei, caramba, quer saber, eu não vou trabalhar de office boy nunca mais na minha vida. Dali eu já voltei com coisa de fazer dupla na cabeça, né, com cantar com alguém. Eu comecei a ensaiar com um parceiro aqui, com outro parceiro ali, de repente deu o start, né, pô, do meu irmão dentro de casa, minha dupla tá dentro de casa, eu procurando parceiro na rua. Mas teu irmão curtia também? Sim, meu irmão já cantava muito bem, mas nada profissional também. Sim. E ali deu start. Eu falei, Fabiano, vamos fazer uma dupla e começar a cantar? Ele disse, respondeu, vamos. Pronto. Ali começamos a viver profissionalmente da música. Depois do primeiro show, nunca mais fizemos outra coisa. Fabiano, vamos fazer uma dupla e começar a cantar. É. Bom, eu acho que esse diálogo deve acontecer no Brasil 2 milhões de vezes por dia, com gente do Brasil inteirinho. Zé, vamos fazer uma dupla e começar a cantar? Vamos. Para cada Neymar, cara, tem 2 milhões de jogadores de futebol que ganham bosta nenhuma e que vão morrer pobre, que não vão conseguir chegar lá. E não é porque jogam mal, é porque não conseguiram juntar tudo, sabe? Ó, o talento certo, na hora certa, a visão certa, tudo certo, aquele brilho, né? Então, muita gente fala isso. Zé, vamos juntar e vamos fazer uma dupla e começar a cantar, né? Como é que vocês deram certo, cara? Por que vocês deram certo? Como é que deram certo? Cada dia mais eu tenho acreditado que não é sorte e nem acaso. Existem motivos. Uhum. Nós encaramos um desafio. A música sertaneja na nossa cidade, em Belo Horizonte, na época, era uma música periférica. Se você quisesse ouvir um sertanejo, você tinha que ir para os bailões, onde o pessoal tocava para dançar, tocava muito forró e tal. E a gente... Não tinha as duplas já começando a explodir no Não. Brasil? Chitãozinho Não, sim. Já eram? Já, óbvio. Já Bruno Marrone, Edson Roots, era tudo estourado nessa época. Sim. Nós começamos a rodar o Brasil em 2007. Sim. Então, quer dizer, não é tão antiga, é recente. Mas em Belo Horizonte a música não tinha o povo da Zona Sul não ouvia, a galera que ia pra boate, os universitários não ouviam sertanejo. E nós topamos esse desafio. Na cabeça da gente era colocar a música sertaneja onde ela não entrou ainda. Aí tocando com alguns amigos, cavalgada, churrasco, essas coisas, até que um dia conseguimos, através de um amigo, uma casa da Zona Sul. O cara nos deu a terça-feira, que era o pior dia da semana, uma casa anexo a uma faculdade, onde saiu universitários. Uhum. Começamos a tocar ali. A gente começou a tocar música romântica, só ao vivo, o pessoal tinha muita coisa de teclado, programação naquela época, a gente tocava só ao vivo. E começamos ali a fazer um movimento. 20 pessoas, 30, foi aumentando. E aquilo virou uma explosão. A gente chegou a um tempo que nosso show começava às 11 da noite, 7 horas, a casa já estava lotada, não entrava mais ninguém. Que o pessoal ia lá para ouvir vocês. Ouvir a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Ficou claro para vocês chegaram a falar sobre isso, vocês chegaram a conversar sobre isso, deixa eu botar mais água para você, esse tema, de que para dar sucesso, para você conseguir alcançar esse público, você não podia falar de boi? Não podia ser música falando de boi? Falando da minha vaquinha, do meu boi, não, isso do não menino passou, que morreu na porteira, etc e tal? Não passou pelo seguinte, porque a gente só cantava músicas dos outros naquela época. Era um trabalho de cover mesmo.
E a gente gostava de tocar as músicas românticas, porque a gente pensava que quando a gente tocasse música dançante, a pessoa começava a dançar e parava de assistir o nosso show. Então a gente só cantava música romântica, que as pessoas assistiam o show inteiro. Então não foi uma coisa nossa, a gente começou meio pegando o trabalho dos outros, então, repertório dos outros. Mas passava pela tua cabeça de que vocês estavam numa transição, o que você estava fazendo não era música caipira, Passava. mas era um... Sim. Eu não sei o que é. Eu sabia. Um sertanejo pop? Isso, era um pop. O que era aquilo? Era um pop. Para começar, Belo Horizonte é um celeiro do rock, da música pop. Tá. Né, os músicos, a influência Sim. dos músicos lá por causa de Skank, Jota Sim. Quest, Patofu, várias bandas legais que saíram de BH. Sim. Então a nossa banda já era uma banda que não era uma banda sertaneja. Tá. A banda que tocava pop, que a gente foi chamando a galera e adaptando. Uhum. Então a gente sabia que a gente estava fazendo um trabalho diferente. E esses universitários começaram a curtir a gente, galera que nunca tinha ouvido música sertaneja. E essa galera, muitos deles estudavam em BH, mas não moravam lá. Então quando ia embora de férias ou acabava a faculdade, acabava levando nosso trabalho, espalhando e divulgando. Uhum. Ali em 2004, que a gente já estava muito bem em Belo Horizonte, Minas Gerais, já estava tocando muito bem, a gente falou, pô, é hora de dar um passo mais alto agora, vamos fazer um CD. E a gente quis fazer o CD dos sonhos. O que era o CD dos sonhos? Era um CD com a ficha técnica que a gente via no CD dos outros. Pegava o CD do Zezé, do Chitão, do Leonardo, do Daniel, pô, o produtor é esse, eles gravam nesses estúdios, eles fazem assim, vão fazer igual. Arrumamos uma verba, na época R$100 mil custava um disco. Peraí, o que significa arrumamos? O que é arrumamos? Vendi meu carro, pedi pro meu pai, emprestei do meu tio? O que você fez? Sempre meu pai resolvendo. Sempre meu pai resolvendo. Foi um patrocínio, então. Não foi um patrocínio que o dinheiro também não era dele, mas ele deu um jeito. Ele arrumou. Tá. E viemos para São Paulo. Na época, quem que era o produtor top? O Pinóquio, vamos atrás dele. Conseguimos contato. Qual o estúdio que os sertanejos gravam? Pô, sertanejo ou grava no Mosh ou grava no Gravodisc. Fomos pro Gravodisc. E fizemos aquele disco maravilhoso, com cordas, com orquestra. Autoral o disco? Não, todo de outros compositores. Tá. Com músicas de sucesso? Não, músicas desconhecidas. Desconhecidas. Ok. E vou te falar, o disco foi um fracasso. Não aconteceu nada. Mais uma vez, eu te mostrando, eu querendo dizer que não acredito muito na sorte. Sim. Voltamos para BH, aquela labuta, tocando à noite. Então, espera, antes de você me dar continuação aí. Hoje em dia, acho que você já consegue olhar para trás e entender por que aquele disco não rolou. Eu imagino que você devia ter... Eu sei exatamente por que ele não funcionou. Eu imagino que você devia ter em mãos um material tecnicamente irrepreensível, Sim. com um conteúdo de Top, primeira linha, bem produzido, bem feito. Eu não sei se tinha distribuição bem feita, talvez tenha sido esse o problema aqui. Não. E não deu certo. Não deu certo. E continuamos nessa labuta na noite. Eu levei um funcionário nosso do financeiro, um cara que já era amigo nosso, trabalhou pro meu pai há muitos anos, um senhor já mais de idade, num show com a gente, que a gente tocava na boate lá à noite. E ele foi lá e ficou do lado do palco. E no intervalo do show, ele falou, César, vocês têm que gravar isso aqui, ó. Tem que registrar esse momento, que esse momento vai passar. Eu, como assim esse momento vai passar? As pessoas estão pagando caro e chegando cedo para ver isso daqui. Vocês cantando desse jeito, tocando assim. Você tem que registrar isso. Ali foi o start da gente gravar aquele momento. Viemos em São Paulo, chamamos o Pinóquio, falamos, Pinóquio, a gente ia gravar outro disco. Como? Lá em Belo Horizonte, com a nossa banda. Como assim? A banda de vocês nem lê cifra, nada. Cara, tem que ser daquele jeito, porque o povo tá gostando daquilo. Beleza, voltamos lá e gravamos o show que a gente tocava na casa noturna e que os universitários adoravam, que a galera mais nova adorava, que gente que nunca tinha ouvido música sertaneja estava ouvindo. Gravamos esse show. E isso projetou a gente. Na saída já saiu com 100 mil cópias, 5 meses 500 mil, fechamos o ano com 1 milhão de discos vendidos. Então eu saquei. Vou fazer uma provocação contigo, antes de você explicar o porquê. Se você tivesse gravado esse disco com a mesma banda, no mesmo lugar, tudo igualzinho, sem público, tinha estourado? Não. Onde quero chegar, sabe? Eu imagino que aquela energia daquele público entregue a vocês, Perfeitamente. alimentando vocês, aquilo volta para o público, forma uma roda que passa pelo microfone e chega em Aí foi a sacada ao vivo. E erramos por termos um conceito
de que artista nenhum gravava um disco ao vivo após o outro. E na época ninguém gravava um disco ao vivo após o outro. Geralmente gravava um disco de estúdio, criava uma base de repertório e fazia um ao vivo depois. Sim. E quando a gente foi gravar o segundo, depois desse, a gente não queria fazer ao vivo. E não fizemos ao vivo. Mas fizemos assim, entramos com a banda para dentro do estúdio, ensaiado, e cantamos como se fosse ao vivo, sem o público. E quando gravamos a primeira música, fomos para a técnica ouvir. Puta, todo mundo arrepiado, os músicos, a gente, tá bom demais, tá bom demais. Dessa vez eu perdi o conselho. E eu falei, e aí, Pinóquio, como é que tá? Ele falou, tá bom demais. Eu falei, ué, que bom aí. Ele falou, não, mas isso não é bom. A verdade é que ser bom demais para vocês agora não é bom. Tá ruim. Vamos para um boteco, vamos com a banda para um boteco, encher de gente e gravar esse trem de qualquer jeito. Que não é isso que vocês estão precisando fazer agora. Mas a gente não acreditou naquilo. Não, vamos fazer no estúdio, vamos fazer, fizemos e novamente erramos. Se tivesse ouvido ele naquela época, teria Cara, acertado. você está querendo dizer para mim, então, que a entidade César Menotti e Fabiano é composta de 2 caras, uma banda e um público. Você não consegue dissociar essas coisas? Não. Se você tirar um desses 3 Não. elementos, ele não roda. Não. E dessa época pra cá, de 2007 até agora, nunca foi gravado tanto projeto ao vivo. Tendo sertanejo, praticamente todo mundo gravou só ao vivo. Há uma energia, há uma explicação para isso. Uhum. Essa roda que você falou. Eu estou te perguntando isso porque eu sou palestrante profissional. Tá? Eu não sei se eu tenho tantas horas de palco como vocês têm, mas eu tenho 30 anos de palco, tá? E eu sei perfeitamente o que é o meu desempenho quando eu estou num palco e tem 800 caras na plateia. Eu sei o que acontece comigo. Aquilo é completamente diferente de mim sozinho falando na frente de uma câmera aqui. Não tem nada a ver, porque existe esse feedback. Eu entrego, o público devolve sob forma de energia, aquilo é processado e volta multiplicado para o público. Então, aquilo vai não crescendo, né? Quando o cara que está no palco é bom e sabe disso, ele, cara, é um Mick Jagger, cara, que bota na palma da mão 150 mil pessoas e faz o que quiser com elas, né? Porque o cara entende isso e ele precisa daquilo. E eu me lembro, eu fiz um programa sobre o Queen, Freddie Mercury, né? E o Freddie Mercury fala, cara, eu não sou o Freddie Mercury, eu sou a plateia. Eu sou o público. O que sai de mim aqui é esse público, né? Ele é que vem. Então, essa mistura, essa simbiose é um negócio fabuloso, cara. O que me leva, inevitavelmente, para uma pergunta que para mim é fundamental. O cara pinta uma pandemia e tira de vocês esse terceiro elemento fundamental, que é o público, cara. Né? Ninguém esperava por isso. Todos nós achávamos que, cara, daqui a pouco passa isso aí, 15 dias, depois volta ao normal, não sei o quê. E de repente, não tem mais show. E quando tem, é você na frente de uma câmera fria. Uma câmera te filmando e não tem mais esse elemento, né? Cara, como é que isso impacta num cara que vive dessa simbiose, Bom, cara? Você quer saber artisticamente ou financeiramente? Cara, o financeiro eu acho que dá até para deduzir, né? Como é que pode ser, né? Eu quero saber do ponto de vista artístico e dessa... Eu tô quebrando um elemento, tá? Eu acabei de falar que vocês são... Essa entidade é uma massa e eu tiro um pedaço... É como se morresse alguém querido da minha família e eu sou separado dessa pessoa e tenho que continuar a minha vida faltando alguém. Né? E como é que é isso? Bom, muito frio, porque diferente de você ainda está acostumado aqui a produzir um programa sabendo que ninguém está te vendo naquele momento, né? Sim. A gente não estava acostumado a isso. A gente não sabia o que era sentar para cantar uma música sem ter um feedback imediato, se está sendo bom ou ruim. Porque no show o público nos respondia isso automaticamente. A gente sabia como conduzir. Quando a gente tocava uma música e o público ficava muito eufórico, aquele te dava uma energia, te dava um up de querer fazer mais, tal. Quando você errava uma música e você via que aquilo, o povo não estava para aquilo, você sabia que caminho tomar para resolver. De repente você, diante de algumas câmeras, meia dúzia de pessoas trabalhando, você cantando para ninguém. Então foi óbvio que foi impactante pra gente. A gente ficou manco naquele momento, sabe? Faltava alguma coisa. Depois a gente começou a aprender a lidar com feedback digital. O que as pessoas estão comentando, quantas pessoas têm assistindo. Então, mas antes de você chegar nesse feedback digital, eu acho que tem um momento
desculpe se eu errar, tá? É porque eu realmente não acompanho muito de perto, eu fui meio de orelhada, né? Mas houve um momento na pandemia que para mim foi um momento chave que deu uma virada lá, que foi aquela live do Gustavo Lima, não foi? Sim. Aquela primeira live que ele fez, que foi um negócio que ninguém entendia direito o que era aquilo. Pô, o cara tá na casa dele, cara, enchendo a cara, tocando umas coisas, falando merda, tirando a camisa. Porra, de um jeito que a gente nunca viu, e aquilo fez um sucesso estrondoso. Acho que grande parte porque o público estava carente de alguma coisa e ele entregou algo que eu não sei de onde veio aquela ideia, não sei de onde veio aquilo, né? E dali pra frente começou a pintar essa coisa da live. E eu acho que aí a gente começa a aprender a lidar com ela, né? Exatamente. A live, num primeiro momento, ela tinha uma motivação especial, que eram as arrecadações. Sim. E a gente arrecadou muito, né? Eu e meu irmão arrecadamos em espécie quase R$1 milhão em alimentos e EPIs, tudo, não tem nem ideia de quantos e quantos foram, muita coisa. E óbvio que depois, sem querer, eu vou entrar na parte financeira aqui. Tem que virar um business, Óbvio cara. que depois começou a virar um business pelo seguinte, não por mim, pelo Fabiano, porque a gente conseguiu passar esse ano parado. Se precisar passar o próximo, talvez a gente consiga também. Mas nós temos toda uma equipe, toda uma galera que eles dependem que o show aconteça. É gente que vive de cachê, que não tem salário. Os que têm salário, a gente conseguiu segurar a onda um pouco, sabe? Os que dependiam do cachê, esse pessoal está sofrendo muito. E ainda está sofrendo muito. Que é equipe de segurança, garçom, produtor, carregadores, que envolve muita gente isso. E a gente começou a fazer as últimas lives que fizemos, foi todas para essa galera trabalhar. Pra ajudar, Até sim. mesmo, óbvio que não podia ir todo mundo para live e tal, mas até mesmo quem não trabalhava recebia o cachê para poder movimentar um pouco o mercado, para elas se sentirem úteis. E também para a gente poder manter a empresa aberta, senão ia ter que começar a demitir. Eu entendo o que você está falando, cara. Meu mundo da palestra foi Eu imagino. muito igual. Porque, cara, os meninos que alugavam a tela, o equipamento de som, o garçom, Claro. o pessoal do buffet, o segurança, o cara lá na frente que pegava os carros e tudo mais. Tem todo um ecossistema aí que não é o artista que está brilhando lá, é aquele Não, povo, cara. óbvio. Então, no momento que você liquida com esse mercado, cara, o que essa turma vai fazer, bicho? A gente é só a ponta da corda lá na frente, né? Uhum. É só a ponta da corda. Então a gente pensou muito assim nessas pessoas, que são pessoas que estavam com a gente diariamente, né? A gente fazia 3, 4 shows por semana. E quando você faz 3 shows por semana, você passa a semana fora de casa, porque o Brasil é muito grande. Sim. Um cara que faz o sucesso no Brasil inteiro, se ele estivesse na Europa, ele fazia sucesso em 10 países. Sim. É por questões de né, Sim, tamanho. Eu sei, sim. Eu conversei com um cara que trabalha com livro na Alemanha, distribuição de livro na Alemanha. Ele falou o seguinte: meu trabalho é o seguinte, eu de manhã eu ponho na minha van, eu encho a van de livros e no final do dia eu distribuí por 25 cidades. Botei livro em 25 cidades. Cara, aqui no Brasil, bicho, como é que eu vou levar muito livro longe, pro Pará, cara? né? Não tem, né? Não, Logística é tudo aqui. complicado. E a gente encarou muito essas logísticas aí. pra Imagina. todo lado. Mas me fala uma coisa então, começou então a pintar esse mundo do live e você teve que aprender a conviver sem esse público. Sem esse público, sim. Aí você falou agora há pouco que aprendeu a começar a receber o feedback do digital. Como é que é isso, cara? Porque nas lives as pessoas podiam falar com a gente em tempo real, você sabia exatamente quantas pessoas estavam te vendo naquele momento. Então eu achei até interessante a live e entendi o interesse das marcas em estarem na live, porque, só para te posicionar, antigamente o nosso dinheiro vinha do público. Sim. Qualquer cidade do interior que você fosse, tinha 10 mil pessoas para te ver. Sim. Essa renda sumiu, esse público sumiu. O dinheiro passou a vir da associação com as marcas. Que é patrocínio, então. Patrocínio. São marcas, é Patrocina as lives. marketing. E a gente entendeu que as marcas interessaram muito pelas lives, porque a marca sabia exatamente para quem que ela estava oferecendo o produto dela. Quando ela faz uma live, quando ela participa de uma live de música sertaneja, por exemplo, uma marca de cerveja, ela sabe exatamente para quem ela está falando, para quantas pessoas estão consumindo aquela ideia naquele momento. Então, a gente começou a fazer essa transição do negócio, né? De fazer virar para esse lado. Mas o público ainda nos faz muita falta. Muita falta. Você passa
tua área comercial, que eu não sei como é que é, você deve ter alguém que... Esse cara que fazia negócio com o dono da loja de show, da casa de shows do interior, com um agente da região, agora é o cara que faz negócio com o diretor de marketing, o gerente de marketing, ou com o cara representante da marca XPTO. São dois mundos. São dois completamente distintos, cara. Exatamente. Exatamente isso. A gente fez essa transição, mas sem ainda virar o negócio totalmente para esse lado, porque a gente viveu o tempo da expectativa. Vai voltar, vai voltar. Ah, não é daqui uma semana, mas é daqui um mês. Não é daqui um mês, é daqui 2. E essa volta nunca aconteceu e, para te falar a verdade, a gente ainda vive a expectativa. Eu entendo o que você está dizendo, porque, cara, as imagens que eu vejo dos shows, dos grandes shows que vocês fazem, cara, o povo tá se lambendo lá no meio. O que eu quero dizer não é a sacanagem. Ele tá se lambendo, tá tão grudado no outro, tá todo mundo pulando, tá todo mundo se abraçando, tá voando perdigoto por todo lado lá. Aquilo é o mundo onde o vírus vai fazer uma festa lá, né? Exatamente. Eu não consigo ver essa volta no médio e curto prazo. Não. Eu consigo ver um show com pessoas distantes 2 metros. Que isso é uma merda, né? Você chegou a fazer show pra... com o pessoal no automóvel? Não. Você chegou a fazer isso? Não, o tal do drive-in não fizemos. Tínhamos um marcado, acabamos não realizando. Porque, para falar a verdade, o drive-in é muito legal, mas a conta dele não fecha. Porque você consegue colocar pouca gente assistindo. Sim. E outra coisa, o cara que paga para ver um show em um drive-in, ele quer de fato ver um show. A live não, a live eu posso fazer um negócio mais acústico, mais barato, com menos gente. Agora, o cara que sai de casa e vai ver, ele quer ver aquele espetáculo. Então você acaba tendo que proporcionar aquilo para ele. E custa um preço de um show normal, onde você está recebendo um cachê bom, onde tem um monte de gente pagando, bilheteria e tal. Então, a experiência foi legal, mas não funcionou. Agora, eu imagino que a volta vai ser assim. Shows com mesa, distante uma da outra, pouca gente. Vamos ter que adaptar. Agora é hora de ser artista mesmo. Você está falando para mim que quando voltar, você vai estar fazendo show para 200 pessoas. Cada uma vai pagar R$3.500 por cabeça. Porque vai ser um negócio tão exclusivo, cara. Tão exclusivo. Ele é tão... E não é exclusivo por frescura, é porque... As medidas vão exigir que sejam assim. Eu só consigo subir no palco para cantar para 200 pessoas, 300 pessoas. 1.000 esparramada num ambiente para 5.000 é uma merda, porque a energia vai embora. É muito frio, né? É muito ruim, né? E isso vai valorizar de tal forma aquele evento. Quer dizer, o que vai acontecer? Eu chamo o fenômeno TED. Sabe o TED das palestras? Né? O TED, o que é? É uma palestra de 12 minutos, 15, 18 minutos, onde tem uma plateia pequena. Para você estar naquela plateia assistindo um TED, cara, é foda. Porque você sabe que você corre o risco de sentar do lado do Bill Gates ali. Então é muito complicado para conseguir estar lá. Se for pagar, vai pagar uma nota. Aquilo é valorizado de uma forma brutal. Mas aquilo é filmado e depois vai para 3 bilhões de pessoas. O mundo inteiro viu. Mas ali presente naquele momento foi só 100, 200 caras, 300, 1.000 caras que viram aquilo lá, né? O evento presencial valorizou de uma forma brutal, né? Que é o que vai acontecer agora, cara. Eu pagaria qualquer coisa para ver vocês ao vivo, pelo fato de poder vê-los ao vivo, cara. E também a censura, né? Tudo que é proibido as pessoas querem mais. Sim. Então a dificuldade de não ter o evento, eu acho que quando tiver a possibilidade de ter, elas vão estar muito sedentas de sair de casa e apreciar alguma coisa. Eu acho que nós, como artistas, vamos ter que nos adaptar também. Tentar acoplar junto com o dinheiro do público outras fontes de renda, outras formas de ganhar dinheiro, porque nós passamos aí 17 anos da nossa vida sem passar uma semana inteira dentro de casa. Você vai gostar de ouvir o Café Brasil Rocketman. Você vai gostar de ouvir. Eu vou ouvir. Escute o Rocketman. Eu pego a música do Elton John e eu conto a história de um pai que passa a vida no espaço. É o Rocketman, é o cara do foguete. Isso. E quando ele está no espaço, ele quer estar em casa, e quando está em casa, ele quer estar no espaço. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Nós começamos a ficar em casa, nunca tínhamos passado uma semana inteira em casa nesses últimos anos. O padrão de vida, assim, não o padrão financeiro, mas a forma de viver mudou completamente. Eu dormia de dia e ficava acordado à noite, sempre, é normal para mim. Isso vai mudando, vai transformando.
aquelas coisas de sair de viagem. Para você ter uma ideia, eu senti tanta falta, eu parei de voar há alguns anos, né? Então, há alguns anos eu andava só de carro e de ônibus. Que para eu dormir, eu tinha que entrar, eu colocava no YouTube, colocava barulho de ônibus. Para eu poder, porque eu perdi o costume do quarto do silêncio, de dormir cedo. Então não é só questão do trabalho, é toda uma readaptação de vida mesmo. E você passa a valorizar umas coisas que você não valoriza. Na hora de voltar vai ser difícil. Você fala, cara, pera um pouquinho, cara, vamos me tirar daqui para dormir. Mas fora isso da foi minha bom, cama, cara. isso foi bom, Luciano, pelo seguinte: a gente vivia dentro de uma engenhoca de trabalho. Sim. Que a gente imaginava, pra gente não tinha aniversário, não tinha comemoração nenhuma. E a gente pensava E você tinha um contrato informal com a tua família de que era assim. de que era assim. Tua esposa falava pros Sim. filhos, ó, meninos, Não vou ter, esse é o papai. A festa é sem o papai. Papai é assim, sim. Às vezes Natal, Ano Novo, normal, sempre fora de casa. E a gente pensava que não tinha como parar aquilo. Não podemos parar, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que virar. De repente estamos há 1 ano e 2 meses sem trabalhar e estamos sobrevivendo. Então a gente entendeu, esse foi o lado bom. Porque quando o trabalho nosso voltar, eu nunca mais vou fazer as loucuras que eu fazia antes. Eu vou voltar mais com o pé no chão, mais devagar, priorizando um tempo para a família, priorizando um tempo em casa. E não mais aquela coisa de ficar full time no serviço. Sim. Que acho que esse vai ser o tal do novo normal, cara. É a percepção de que tem coisas que a gente vai ter que valorizar de forma um pouco diferente. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. Você falou bastante aí sobre o processo de entrega da tua arte, né? O que você entrega através de um show, através de um CD. Você vai lá, canta, encanta, etc e tal. Esse é o processo é a entrega. Mas antes disso tem o fazer arte, né? Você compõe, você constrói, ou mesmo quando você não vai compor, mas vai gravar a música de alguém, tem um puta num trabalho lá, que é de preparar música para vocês, de adaptar, etc e tal. Tem todo um trabalho de arte, né? Esse trabalho do fazer arte, né? Como é que isso impactou? Mudou? Porque eu fico imaginando o seguinte: nos áureos tempos da loucura toda, você devia estar compondo no ônibus, conversando sobre o arranjo, a caminho com todo mundo ali no ônibus. Agora não tem mais. Como é que é isso, cara? Como é que é o fazer arte? Só dá um segundo pra mim. Dá um alô. Tem alguém batendo aqui embaixo, cara. Você tem que parar de bater, senão não vou gravar. Esperar e avisar? Não, pode falar. A arte agora, ela virou praticamente digital. Nosso relacionamento com produtores, com compositores, é pelo celular, é pelo vídeo. A gente tem tocado assim. E a demanda também mudou. Que antigamente a gente estava fazendo muita arte para o palco, né? Agora a gente está fazendo arte para a internet. Então é diferente. Dá para testar, é mais fácil que você também. Você testar uma coisa ali com 20 mil pessoas te vendo é uma coisa. Se você testar para 1 milhão te vendo, mas que não está pessoalmente com você, é um pouco mais fácil. Você acha mais fácil? É como você ser valente na internet. Tem gente brava na internet, pessoalmente não é. Então eu acho mais fácil. Você experimenta, se não deu certo, você já muda para outro lado. E você você entrou de cabeça nas redes sociais, né? Você transformou o teu Instagram numa coisa única, e não por causa da tua música, é por causa do teu senso de humor, a forma que você abraçou, eu sou gordo mesmo e agora lançou a camiseta agora e tira um sarro. Seu humor é uma delícia, cara, é muito legal seguir você ali, né? Aquilo foi uma surpresa para você? Como é que você tratava esse canal de comunicação com teus fãs, cara? Bom, eu, na verdade, fui fazer uma piada com uma amiga minha e acabei apanhando muito de algumas pessoas, mas só que a maioria achou engraçado. Eu não parei mais. Minha amiga, ela é uma blogueira tal, e ela postou lá um vídeo lá fazendo um suco de detox tal para começar o dia. Só que isso no auge da pandemia, assim, quando todo mundo tava assim desesperado tal. Aí eu brinquei, eu mandei pra ela: filha, o mundo tá acabando, vai fritar um bacon. Tal. E daí começou a virar piada o negócio, e eu comecei a fazer piada comigo mesmo. Os justiceiros sociais não arrancaram tua pele, não, cara? Muito, inclusive os veganos. Porque fazer piada com bacon, incentivando o consumo de bacon e tal.
Então eu apanhei Você muito. é responsável, que você tem muita gente seguindo, você não pode falar coisa dessas. Não, muito. Você está influenciando as Tal pessoas. do cancelamento, vieram com tudo pra cima de mim. Tá. Mas acabou que pra mim me deu mais força. E eu comecei a fazer só piada baseada nisso aí, na questão da obesidade. Sim. Eu procuro, assim, nunca fazer uma piada com algo que a pessoa não possa mudar, Uhum. sabe? Agora, se eu fizer uma piada com coxinha, como eu fiz várias, eu sei que a pessoa tem a opção de comer coxinha ou não, se ela não quiser, né? Claro. Mas deu muito certo, deu muito engajamento e as pessoas ficaram esperando isso de mim. Só que agora eu parei um pouco, porque é muito difícil, porque eu não sou comediante. Sim. E a comédia, ela é exatamente o contrário da música. Porque, por exemplo, quando eu faço uma música muito boa, quanto mais ela toca, mais as pessoas querem ouvir. Sim. Às vezes a pessoa vai no show esperando você cantar aquela música que mais tocou no rádio, que ela tá cansada de ouvir, mas Sim. quer ver você cantando. A piada não. A piada você conta uma vez, ela tá morta. Acabou. Sim. Acabou. E se ela for boa, é pior ainda, que o tempo dela é menor de vida, que ela anda muito rápido. Então esse processo de criar piadas, eu não sou bom, não consigo fazer. 90% das coisas que eu postei foram coisas que eu ouvi. Sim. Algum grupo de WhatsApp, alguém falou alguma coisa, você pesca uma frase aqui, não foi nada que eu criei, né? Eu criei, não, eu na verdade modifiquei, né? Então, a criação do humor para mim foi muito difícil e as pessoas começaram a me cobrar muito. Então eu resolvi colocar no modo de marcha lenta e mais devagar um pouco. Eu não estava conseguindo suprir a demanda. Você sabe que o Leonardo vai nessa pegada também, né? O Leonardo é um grande tirador de sarro, né? Sim. Mas ele acha que ele é assim na vida real, né? Ele é o normal, né? Exatamente. Ele é o tirador de sarro. Exatamente. Normal. Eu sou um tirador de sarro na internet, Uhum. mas pessoalmente sou super tímido. Pessoalmente eu não sou aquela pessoa. É. Como é que você lidou com a... Você é gordo há um tempo. Eu nunca, pra te falar a verdade, nunca fui magro. Seu irmão também é. Também. Ou seja, teu corpo já sabe que é assim. Sim. Ele vai carregar isso e durante um bom tempo não... Nem sei se você tem que emagrecer, cara. Talvez ao emagrecer até perca como é que é? O mojo. Perdi o mojo. O que é? Aquela, sabe, ao emagrecer, né? Você lidou sempre bem com isso? Com o bullying? Isso te incomodou em algum momento? Quando alguém te fala de gordofobia e tudo mais, como é que essa coisa bate em você? Depende do discurso. Às vezes eu acho muito chato. Eu vivi uma outra época. Que o bullying era diferente, não era como é hoje. Eu acredito que tem pessoas que sofrem muito com isso. Acredito que isso pode abalar psicologicamente muitas pessoas. Mas no meu tempo era diferente. Se alguém, por exemplo, na escola onde nós estudamos muito tempo, que estudamos por 5 anos, só me chamaram de gordo nos primeiros 2 meses, brincaram de piadas. Uhum. Porque meu irmão era muito maior que todo mundo e a gente resolvia isso na porrada. Não quero incentivar ninguém a fazer isso, mas funcionava assim, sabe? Então, quando alguém me tentava fazer alguma chacota comigo, o meu irmão vinha, defendia, ia pra dentro e ninguém podia com ele naquela época. Uhum. Então isso acabou. Hoje as coisas já não são mais como eram, então eu não saberia lidar hoje. Então eu sei falar por mim, né? Quando fazem piadas não me incomodam, não ligo, eu acho graça. Eu nunca fui magro, eu não tenho lembrança de ter sido magro na minha vida. Uhum. Óbvio, faço exame de 6 em 6 meses, Claro. faço academia, faço acompanhamento nutricional, tenho muita dificuldade para emagrecer. Mas procurei levar na brincadeira, enquanto eu não chego no meu peso ideal, que eu tenho vontade também, eu vou rir de mim mesmo, vou levar isso com alegria, sabe, sem o sofrimento. Agora, ser gordo é ruim pra caramba, bicho. Ser gordo é terrível, velho. Amarrar o sapato, você vai tomar um banho, você sai do banho suando. Eu sei como é. Então não tem vantagem Cara, nenhuma. eu tive durante um bom tempo da minha vida 56 quilos. Mas teve uma situação, um grande amigo nosso, ele é ator, é o Jackson Antunes, ele nos levou no Rio para fazer uma apresentação ali na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, numa casa muito chique. Não, estou bem confortável aqui com a violinha. Numa casa muito chique para apresentar a gente para alguns artistas e para alguns presidentes de gravadora. Um presidente de gravadora. E nós fizemos lembro que foi um show espetacular, a galera, ator assim, que não curtia sertanejo, baixando o máximo e tal. E quando acabou o show, ele perguntou pro presidente da gravadora: e aí, o que você acha? Ele falou assim: fantástico, nunca vi nada igual.
Mas, sinceramente, com esse físico eles não vão a lugar nenhum. Foi a única vez que nós tivemos assim uma coisa diretamente com a gente. Depois, eu te confesso que isso nos ajudou muito, que nós viramos uma referência. Já viu o show dos gordinhos, da de Belo Horizonte e tal? Isso nos ajudou a ser diferente no mercado. Sim, é isso aí, cara. Você transformou o que podia ser o... Que é uma puta de uma bobagem, né, cara? O que tá me incomodando todo nesse mundo que nós estamos vivendo agora, cara, é a facilidade com que o pessoal rotula as coisas e gruda o rótulo nas pessoas, cara. Faz uma redução, bota o rótulo e falou duas coisas, você já é fascista, você já é negacionista, você já é um ista qualquer. Não, e a facilidade do julgamento Sim. que hoje se tem, né? Sim. Assim, essa questão de cancelamento são duas coisas. Cancelamento, lacrar, Sim. né? Eu até escrevi isso no Twitter ontem, que eu acho de uma arrogância muito grande. E quando você fala lacrei para outra pessoa, você está tendo a arrogância de querer dar a última palavra e calar a boca do outro, né? E geralmente quando há um cancelamento, também é arrogante, porque a maioria das vezes você está cancelando uma pessoa que não merecia ter sido cancelada. É injusto. É injusto. Então, é um movimento assim que eu tive um pouco de medo quando eu passei perto de acontecer comigo, por causa da questão dos veganos. Sim. Eu era criador de pônei, sabe? Eu parei agora. E uma época eu sorteei um pônei no meu Instagram e apanhei mais demais da conta. E todo mundo pra cima de mim. Então, hoje já tá engraçado. Então, é um negócio assim que eu descartei da minha vida. Eu não tenho nenhum relacionamento com isso, sabe? Eu não ligo pra cancelamento, pra lacração, pra nada, né? Isso nunca vai acontecer comigo, que é um movimento que eu não faço parte, né? Não vou te ouvir mais. É como você... não vou te ouvir mais. Foda-se. Até um comediante falou uma coisa interessante. Ele falou, não faço parte desse movimento. É como você sair do seu estúdio aqui e ali na rua demitir um mendigo. Ele não trabalha pra você, não tem diferença nenhuma pra ele, sabe? Sim, isso é verdade. Você veio de um mundo, foi legal porque você falou, nosso sonho lá foi fazer o primeiro CD. Você veio do mundo do CD, onde se ganhava dinheiro vendendo CD, né? Hoje nem sei se passa pela cabeça de um artista gravar um CD. CD deve ser o... Não. Sobrou aí, faz também aí, sei lá, nem sei se quer fazer. Não tem mais aquilo, né? Aquela coisa da física, mídia física. A bolachinha na minha mão, eu comprei, eu sou dono do CD do Menotti e Fabiano, é meu, vou levar para eu ouvir no meu carro. Tinha todo um lance de pertencimento e tudo mais, né? Isso acabou. Entrou no mundo digital. Sim. Onde, se a gente tinha um problema de distribuição anteriormente, que era complicado, que, para conseguir distribuir o CD, era um rolo, etc e tal, nós falamos, agora acabou o problema porque agora tá tudo resolvido. E nós estamos descobrindo esses dias agora que não é bem assim, que continua tendo alguém tomando conta da distribuição, e agora tá tendo gente até dizendo assim, não gosto de você, não vou distribuir teu conteúdo. Já tá chegando nesse ponto, né? Como é que isso atingiu vocês, cara? Essa transição de um mercado estabelecido, de um sistema estabelecido, um processo, era tudo... Tinha um funcionamento que todo mundo já dominava. Isso foi rompido e entrou um treco do digital, onde qualquer um copia, qualquer um pirateia. Como é que isso bateu em vocês? Não foi tão complicado, porque a gente já veio na era da pirataria. Quando a gente aconteceu, já tinha música digital e nós só vendemos assim de forma expressiva o primeiro projeto. Aquele ao vivo lá? Aquele ao vivo lá, isso. Porque os outros, a gente nasceu assim na era do Orkut. Então, a música já era distribuída gratuitamente na internet. E a outra coisa, no nosso pensamento naquela época, falsificação, pirataria, era você ir na rua e comprar um CD falsificado. Sim. Né? Uma capa igual ao seu, tal, e comprar aquilo. E isso acabou muito rápido pra gente também. Logo virou a questão dos sites que distribuíam música gratuitamente. Não teve como lutar contra isso. Quem foi inteligente usou a seu favor. Porque a pirataria, com a mesma velocidade que ela te falsificava, ela também te divulgava. Isso. Seu projeto chegava lá no Pará, chegava no Rio Grande do Sul, chegava em lugares muito rápidos, que não sei como, mas a distribuição convencional não tinha logística para isso. Eles conseguiam. Então nós tivemos que, de certa forma, usar o lado bom que ela tinha, que era deixar a gente conhecido. E virou um termômetro para muitos artistas. O cara, quando era pirateado, era um sinônimo de sucesso. Como é que vem o dinheiro, cara? Porque eu consigo entender
vendeu X mil CDs, vendeu X mil ingressos. Tem ali uma forma palpável de você medir essas coisas. Quando você lida com download, cara, é um treco meio esquisito, porque não tá na tua mão. Você não botou na prateleira e fala, tinha 15, foram 10, sobrou 5. Download é download, cara. Alguém vai dizer você, baixaram X mil aí, vou te pagar alguma grana. É assim, ou vocês descartaram? Isso não é mais uma fonte de renda relevante para vocês, a quantidade de downloads e de música digital vendida? O negócio de você estar no show, ou estava no show, era o show que era o dinheiro, e agora está nas lives. Como é que estão lidando com isso hoje? Bom, é uma fonte de renda ainda interessante, importante. Mas a gente descartou a possibilidade da fiscalização. Da? Fiscalizar isso aí. Ok. Não tem como. O que falaram que foi, é isso mesmo. A gente não tem acessos, não tem formas de ainda acessar a fonte disso e saber quem comprou, quanto foi. Mas na época do CD já era assim. Você lembra da briga do Lobão tentando numerar CD? Lembro. Mas a gente apoiava essa ideia. Sim. O CD tinha que ser numerado, com selo, com tudo. Porque a gente nunca teve, na verdade, como saber. E hoje, com o digital, ainda menos. Menos. É o que te falarem, você tem que acreditar. Uhum. Então, isso está se transformando, então, na construção da tua marca, para que alguma daquelas marcas importantes olhe para eu quero estar perto desses caras. Exatamente. Porque eles estão fazendo muito sucesso. Mas e teve outro motivo também, Luciano, que a gente ficava muito confortável com o dinheiro que vinha dos shows. Na verdade, a grande fonte de renda nossa era o show. Então, era mais um motivo para você não se importar muito com o que acontecia no digital. Estavam te pagando ali, tudo bem. Uhum. Você não questionava. Agora, talvez, seja a hora de começar a questionar e achar que você pode ter uma arrecadação melhor. Não sei como é que isso vai ser controlado. Também não sei. Que pode ser mais descontrolado, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui agora, cara. Vamos para o teu segmento agora dos artistas que estão numa onda. Tem uma onda do sertanejo que começou Cara, já faz 30 anos, já? Quando sai do caipira para virar o sertanejo pop estourando em anos rádio 80, Anos 80, já deu 30, 40 anos, né? Eu, pelo menos, consigo ver uma metamorfose acontecendo ao longo do tempo. Sim. E aquilo que tem uma raiz caipira, ele se transforma num pop que é completamente pop. Eu escuto hoje e falo, cara, o que tem de sertanejo aí é uma viola. Alguém botou uma viola caipira lá, mas o resto, a temática não é. A estética tá forçada, porque o cara entra com uma calça apertada, com um cinturão aqui, uma botina e um chapéu. E aquilo representa um universo que não é mais o dele, cara. Ele tá tocando aqui em São Paulo, numa puta casa de show aqui. Na plateia só tem Mauricinho, só tem gente urbana, não tem ninguém que sabe o que é o cheiro de um boi ali, né? E isso foi uma onda. Paralelo a ela, vieram as outras ondas, né? Tem uma onda do funk, tinha a onda do pagode, tinha a onda Cada hora aparece uma onda dessa aí, né? Que, de certa forma, me parece meio que fabricada, sabe? O pessoal vê um negócio, Deus, tá dando certo aqui o forró universitário. E aí, de repente, no dia seguinte, tem 25 grupos de forró universitário, todos iguais. 3 dão um sucesso tremendo, os outros duram um pouquinho, depois acabam. E uma hora essa onda passa e depois volta. A do sertanejo não, cara. Ela se segura. Ela vem se segurando e... Cara, eu não sei se houve tanto sucesso sertanejo como tem hoje. Cara, é uma coisa. De todo lugar, se você pegar a lista das 10 músicas mais tocadas no Brasil no ano passado, cara, 8 são sertanejos. Né? O que é isso, cara? Por que é isso? É pela temática? É porque vocês migraram do boi pro amor urbano? O que é isso, cara? Vamos começar pela metamorfose, então. Tá. Né? Os primeiros registros de música sertaneja se tratam ali mais ou menos dos anos 30. Sim. E já tinha música romântica naquela época. Mas as duplas caipiras naquela época falavam mais do que o que estava próximo do povo. Então o cara vivia aquela situação do carro de boi, a situação do berrante, do gado, da fazenda. Eles cantavam para aquele público. E esse público foi mudando. Nos anos 70 e 80 teve uma forte influência da música mexicana. Eles começaram a gravar muitas rancheiras. E começaram a falar muito do amor, do sofrimento. Acho que aí veio essa pegada de dizer que música sertaneja era música de corno, não sei o quê, porque dizia, porque as pessoas já não viviam mais no ambiente rural. Era uma música urbana.
Os anos 90 veio uma grande influência da música americana. Uai. Dá licença. Toda. Essa é minha Aqui filha. pediu uma porção de coxinha? Olha, eu não pedi, mas eu aceito. Oh, que Eu sei, satisfação. esse pedaço eu vi no Flow, que os caras fizeram lá um lance de aqui coxinha. tá melhor, que lá foi mini coxinha, viu? Ah, e aí eu falei, vai ter coxinha não hoje tem, também. Não porque tem eu como sei comer que a eu vi. coxinha. Muito Aqui, ó. obrigado. Eu sei que Que é isso? Que produção é essa, hein? Essa. Agora eu Essa botei uma Gabi, não. fanzaça, Prazer, tá, Gabi. cara. Tudo bem? Tudo bem. Você não sabe disso, mas a primeira vez que eu encontrei você, eu tava junto com ela. Vocês dois, nós três participamos do mesmo programa da Hebe Camargo. Eu fui no programa, levei uma Eguinha Pocotó, fui entrevistado pela Hebe ali, falei da Eguinha Pocotó, e vocês entraram em seguida pra cantar, cara. E eu tô falando de 2004, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que a gente foi num programa nacional. Então, olha Foi aí na que- Hebe. Foi lá que vocês A dois. primeira vez. A hora que ela viu vocês dois. Caramba, não é possível. Com vocês. Que Que legal. bom, que Eu prazer sou fã de reencontrá-las. verdade, assim, eu sei todas as músicas. Hoje, né, pai? Eu fiz um vídeo pra ele falando, pai, Uma por uma, ó, essa é assim, essa é aquela, essa é aquela, essa é aquela. Eu falei, tá, me dá uma aula aí dele. todas em voz alta pra Ah, ele. que É bom, isso aí. que bom. Sou muito fã, parabéns. Ó, pelo mas de trabalho. tudo isso, o que eu fico mais feliz ainda é a coxinha, tá? É, Muito né? obrigado. Quer me dar? Não, é pode- muito boa. Eu vou comer agora, pode mesmo? Mas é pra Mas vai comer. atrapalhar a entrevista. Nada aqui atrapalhar, faz parte da entrevista. Agora Tá quente. tá quentinha, olha o cheiro da. Eu vou ter que comer uma também aqui. Obrigado, viu? Imagina. Valeu. Prazerzaço. Todo meu. Revê-lo, né? Porque eu conheci, eu já conhecia anos atrás. Vamos continuar aqui. Boa Todo meu. gravação. Tchau, tchau. Não, mas tá maravilhosa. Tá quentíssima agora. Isso é uma oferta do Café Brasil, especialmente para você. Demorou para visitar e agora Muito acho que vai voltar obrigado. mais vezes, porque quando vier tem coxinha. Muito obrigado. E como os americanos são audaciosos, né? Por quê? Só porque eles têm a Apple e a Microsoft, que é ter mais moral que a gente que inventou a coxinha e o brigadeiro. Pô, coisa de louco, né? Com certeza. Volta, onde é que nós paramos lá quando nós fomos muito bem interrompidos por uma coxinha? Anos 90. Isso aí. Anos 90, muita influência da música americana, até nas roupas, aquelas roupas de franja e tal. Então a música veio sofrendo mutações. Eu acho que hoje, o que a música sertaneja tem de mais identificação com a sua música original é a questão de cantar em dupla, dueto, de primeira e segunda voz, né? E algumas duplas mantêm uma identidade nessa forma. Por exemplo, se você pode gravar qualquer base de pop rock. Se eu e o Fabiano cantar em cima, você vai saber que é sertanejo pela assinatura da voz. Mas, de fato, perdeu-se quase todos os elementos. Principalmente na parte instrumental. É basicamente uma música pop. Apesar que E se mantém o rótulo sertanejo porque, cara, isso vende. eu acredito assim, que a maioria dos que cantam no mercado sertanejo tem uma origem, tem uma identificação. Já gostavam, a maioria tem seus ídolos na música sertaneja mesmo. E porque quando não é assim, dura muito pouco. Você identifica rápido no mercado. O povo não compra mentira por muito tempo. É muito passageiro. Quando os caras que estão durando no mercado é gente que realmente tem uma identificação com a música. Óbvio, canta uma música mais moderna, que o público mudou. A geração de hoje não sabe o que é um berrante, não sabe o que é um transporte de boiada. Eles cantam a linguagem da pessoa de hoje. Sim. Nós temos que encontrar uma classificação para isso, cara, para ver o que vai ser isso, já que não é mais o sertanejo, não pode ser mais sertanejo. Isso é apropriação cultural, cara. Eu vou ficar puto com isso, eu vou cancelar. Você pega lá como eu falei, o Gustavo Lima. Cara, não é sertanejo, é pop, é um ídolo pop. Aqui não tô botando nenhum, não tô desdizendo nada, não, cara. O cara faz o sucesso e eu não me lembro quem foi que falou, mas foi o Maurício Pereira, uma entrevista ele falou, cara, alguém que consegue mobilizar milhões de pessoas, tem algo de sagrado nisso. Quando você olha pra Lady Gaga e vê ela mobilizar 30 milhões de pessoas, cara, tem algo sagrado ali. Você não pode simplesmente dizer, isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Cara, ela tá mobilizando 30 milhões de pessoas. Há algo sagrado ali, né? O Gustavo é um cara sertanejo. Como pessoa. Ele é um cara assim, de uma simplicidade. É um cara que... qualquer hora que chega na casa dele na hora de almoçar, ele é o cara que pega o prato com a mão e com a colher e come só arroz, feijão e frango caipira. Quando chega numa roda
Esses dias a gente chegou numa rodinha de viola para fazer umas modas. Gustavo cantava Raul Torres Florencio, cantava Tião Carreiro, Uhum. cantou Zé Fortuna e Pitangueira. A origem tá lá. Aí tem origem, tem a sementinha plantada. E outra coisa, por mais que o arranjo dele seja pop, a voz tem uma assinatura sertaneja, não tem jeito. Uhum. E essa parece que se tornou a música brasileira de referência. Com certeza. Isso já há muitos anos. A música sertaneja é uma música que nunca teve em baixa, assim. Ela demorou a entrar na FM. Depois que entrou, até hoje ela se manteve. Uhum. Como é que você está vendo o futuro agora, cara? Vocês estão... existe essa previsão do que talvez volte, uma hora vai voltar, uma hora talvez os shows volte a acontecer e tudo mais. Mas nós estamos incorporando uma porrada de ferramentas que a gente não tinha. Então eu imagino que o show volta, mas a live continua. Os projetos que você está fazendo aí digitais continuam todos e vem um futuro que é alguma coisa híbrida aí, que vai juntar tudo uma coisa com outra. Provavelmente, eu não sei se é o caso para vocês, porque vocês, por conta da televisão, da mídia, já tem um alcance nacional brutal, né? Mas muita gente que tinha um alcance regional vai passar a ter um alcance brutal, porque no momento em que virou digital, cara, não tem mais. O cara da Indonésia vai estar me vendo, né? Sim. Então tem um outro lance. Eu perco a presença física, perco a energia, mas, cara, o cara da Indonésia passa a me ver, que até então ele não me via, né? Como é que você está enxergando aí? Vocês estão se preparando para isso? Estão imaginando que vão precisar de uma estrutura diferente? Vocês estão se equipando de alguma outra forma? O que... Eu penso que... Vender o ônibus? O que vocês fizeram? Eu penso que a gente mais do que nunca, porque... Pensa bem, quanto mais tempo de carreira tem um artista, mais longe ele está da internet. Certo. Quem está mais perto da internet, quem começou agora já começou nesse mundo, né? Uhum. Então a gente está buscando formas de adaptação. Por exemplo, trabalhar com escritório, como eu trabalhava cheio de gente, isso para mim está descartado. É uma briga que hoje eu tenho com meu irmão, porque ele ainda pensa um pouco que tem que ter. Eu tenho... Por exemplo, hoje eu já acho que marcar reunião é uma perda de tempo poder. Sim. Vamos sentar para reunir, aí desfoca, começa um assunto que não tem nada a ver. Então eu já não participo mais de reunião nenhuma presencialmente. Eu acho que está tudo com decisões rápidas. Qual que é o nosso problema hoje? É isso? Então é sim ou não? Quem que é isso? Vamos resolver. E digitalizar 100%, ficar só com o essencial, né? Hoje a gente precisa de um comercial ainda, porque o tete-a-tete, o negócio, ligar para as pessoas, tem que ter alguém que faça isso. Vocês têm uma ação proativa para vender o negócio de vocês? Temos. Porque eu imaginei que quando chegasse num nível que vocês estão, cara, o telefone toca sozinho. Não, o show sim. Show, o telefone toca. Uhum. Mas publicidade, você ainda precisa estar mexendo um pouquinho. Tá. Tá cavando isso aí, né? Mas confesso que não é tão difícil. É um mercado que sorri pra gente. Uhum. É por aquilo que a gente falou, né, cara? Vocês estão no topo de uma onda que economicamente ela é muito atraente, né? Para qualquer marca que quiser que vê que está perto de vocês lá. Sim, sem cara, dúvida. Mas a mudança, você falou do ônibus, por exemplo, né? Nosso ônibus está parado há mais de um ano e tal. Eu não sei se vão voltar a rodar com ele. Uhum. Talvez os shows voltem com uma equipe reduzida, né? A gente viajava em 30 pessoas. Chegava na cidade, mais uma porção de pessoas contratadas no local. Então, mas, o que muda nos 30, cara? Você vai mudar a quantidade de músicos na banda? Isso é um mínimo, né? O músico não é a parte pior. É um esquema todo de cenário muito grande, Tá. de iluminação muito grande, de tecnologia, porque o seu colega fazia isso. Então, se o seu colega ia numa feira de exposição na sexta e apresentava um espetáculo com fogos, com puta luz, com tecnologia, você não podia vir no sábado e fazer menor. Então essa era... né? Você tinha que apresentar um espetáculo também. Cara, eu fui diretor de marketing de indústria de autopeças, né? E a gente participava das feiras, salão do automóvel, feira de autopeças e tudo mais. E acontecia exatamente isso, né? O concorrente chegava numa feira e comprava um stand de 350 metros e fazia um puta stand. E a gente chegava do lado dele com um stand de 250 pequenininho. Pô, não pode, porra. Na próxima feira, o nosso stand tinha 450 e tinha mais brilho que o dele. Aí ele olhava e falava, cara, não pode. Na outra feira, o dele tinha 500 metros. Então chegou num momento, cara, que nós olhamos pro outro e falamos, bicho, olha que nós criamos um monstro. Nós criamos um negócio tão grande que não tem mais como entrar numa feira dessa aqui sem largar 1 milhão
de cara, porque eu vou ter que. Agora eu tenho que comprar 500 metros quadrados. Eu não preciso disso, cara. Com Eu certeza. era feliz com 250. E o que me empurrou foi um empurrando o outro. E aí ó, implodiu a feira, né? Chegou um momento que ela ficou tão cara que não podia mais Era inviável. fazer acontecer. Mas dentro do nosso mercado, assim não era tão agressivo, né? A gente fazia não pensando no colega, fazia pensando no público, quem estava vendo. A gente queria apresentar um bom espetáculo. E sempre com o princípio seguinte, falava assim com o meu irmão, ó, nós temos que ter um princípio assim, que se acabar o som, acabar a luz, a gente dá conta de pegar o violão, descer, fazer uma roda e cantar. E dava. Começa daí, né? E isso já legal. aconteceu várias vezes, né? De acontecer de acabar a luz em festa de exposição com 20, 30 mil pessoas, a gente segurar a onda. Nunca perder esse princípio, nunca depender da tecnologia. E dentro do mercado sertanejo, por incrível que pareça, há uma união. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito o mercado a funcionar. O mundo sertanejo nunca rejeita o novo. Sempre quando chega um artista que está começando, o mercado abraça, dá oportunidade. Quer cantar junto com a gente, canta. Quer ir fazer a televisão com a gente, faz. Quando você pega um festival de música sertaneja, um Vila Mix, né, um Festeja, tem lá o artista que está na crista da onda, mas também tem um mediano, e tem o que está começando, e tem um antigo. Então, você pega as lives hoje, vai fazer uma live, tem lá o cara que está estourado no momento, mas tem a dupla dos anos 80 que fez sucesso, tem um artista que ninguém conhece, que está começando. Isso foi um negócio que eu senti desde que eu comecei na música sertaneja. A gente nunca foi rejeitado, sempre foi abraçado. Isso é uma cultura desse É segmento? uma cultura do nosso meio. Não é uma cultura de marketing do tipo, Não. manda vir porque nós precisamos de sangue novo para explodir. Não, é normal. Eu acho que é uma forma inteligente de trabalhar, porque quanto mais o cachê do meu colega subir, mais eu posso pedir no meu também. Vai virando uma referência. Sim. Quanto mais sucesso o meu colega que é sertanejo fazer, mais abertura nós vamos ter na mídia e nos rádios também. As pessoas vão olhar para o nosso segmento. Então, eu acho que um dos segredos do sertanejo funcionar bem é esse. É sempre acolher quem está chegando. E você acha que o coração do público tem espaço para todo mundo? Ele não tem que eliminar vocês dois para substituir por uma dupla nova? Não, tem, porque é o seguinte, se você for analisar friamente, quando a gente faz um evento lá para 10 mil pessoas e amanhã tem um evento, tem outro artista, as pessoas que vão é praticamente as mesmas. Sim. O público que vai no show do Gustavo ou que vai no show do Fernando Sorocaba vai no nosso também. Né? Tem um grupo de fãs fanáticos que são daquele artista, mas isso não é o geral. Isso é pouco. Como é que vocês trabalham essa percepção do teu ciclo de vida? Porque tem duplas que estão aí que já passaram pelo auge do sucesso, continuam tocando, continuam aparecendo, mas já não é a meia dúzia lá que faz aqueles shows ultra chamados. E esse grupo, cara, se você pegar o mundo dos artistas, acho que tirando o Roberto Carlos, todo mundo passa, né? Porque o Roberto Carlos ele teve uma particularidade que nenhum outro artista teve. O público dele envelheceu com ele. E junto, né? A menina que quando tinha 20 anos era tiete dele, hoje ela é uma senhora e vai no show dele e paga caro na mesa para assistir. Sim. Ele só vai perder o sucesso quando morrer a plateia dele, né? E o repertório mesmo, viu? Da mesma época. E a turma quer. E se não for, se não cantar, o povo fica puto da vida. E quer a florzinha no final, e quer emoções. E, porra, e por favor, cante igual o disco. Isso. Né? É isso aí, né? Vocês chegaram a conversar a respeito disso aí, do ciclo de vida da dupla? Vocês chegaram a estudar isso? Chegaram a ver como é que isso funciona no mercado? Estudar não. Tá. Mas a gente conversa muito sobre isso, sobre chegar um tempo em que a gente não precise. A gente faça shows, mas não dependa do show mais. Para que possa fazer coisas mais pontuais, viver um pouco, né? Porque a verdade, o mundo artístico é como o mundo do futebol. Muita gente termina a vida mal financeiramente, precisando muito trabalhar. Então a gente pensa nisso, em ter um projeto de vida assim que daqui a pouco a gente não precise mais depender do show exclusivamente. Então, isso do teu ponto de vista, o teu interno, né? Nós vamos nos organizar para gerenciar bem o dinheiro que a gente ganha e poder lá na frente escolher o que vai fazer. Eu me refiro ao ponto de vista do mercado dar a vocês essa atenção. Então, sabe, olha, vocês começaram, cresceram, chegaram no topo, estão lá, estão fazendo um puta sucesso e vai chegar uma hora que, por alguma razão, o mundo é natural, assim, ninguém fica no topo o tempo todo. Exatamente. Então, é desse ciclo que eu me refiro.
vocês hoje continuam no topo. Vocês estão lá. Se botar o nome dos os 10 mais do Brasil, vocês certamente estão entre os 10 mais ali, né? Mas eu acho que a gente entrou numa fase de estabilização já. Que de repente não está o pico batendo lá o tempo todo, Sim. mas está numa linha reta. Então, é disso que eu quero saber. Eu quero furungar com você aqui. Eu tenho a impressão, eu não sou do teu mundo, mas eu tenho a impressão que quando chega nesse ponto em que você vai começar a cair, não tem o que ser feito. Você pode dizer, me virei, eu refaço, pô, então, vamos fazer uma puta música. Cara, e parece que o mercado é que diz isso, né? Não, chegou a hora deles terminarem. Então, você pega aí, o Caetano Veloso fizer um puta disco maravilhoso agora, não vai acontecer nada com o disco dele. Vai vender para os 14 mil caras que compram os discos dele. Uhum. Ele não vai mais explodir como explodiu lá atrás. E não é porque o trabalho dele é ruim, é porque parece que o mercado define. Não, agora é hora da novidade e deixa os velhinhos pra lá. Não tenho nada contra eles, continua sendo legal. Vocês chegaram a pensar nisso? Não. Deixa eu melhorar essa pergunta com... Vou te contar uma coisa que eu vi recente. Vou até amarrar Quando com você duas conta, eu vou coisas. comer uma coxinha, tá? Por favor. Eu assisti um documentário, cara, foda dos Bee Gees. E os Bee Gees são 3 irmãos. É que começa a carreira os 3 cantando moleque, vão e crescem e fazem um sucesso estrondoso. E a hora que o ciclo passa e os caras começam a cair, eles retomam, eles dão uma virada e de novo. E a hora que o negócio é destruído e começa a cair, eles dão outra virada e de novo. Então eles têm uma história de pelo menos 3 ciclos, em que quando era para terminar, os caras voltam, começa com aquela coisa dos Bee Gees, fazem um sucesso tremendo, quando estava acabando, vira a disco music, e eles entram puxando a disco music com uma qualidade brutal. Quando esse negócio vai explodir, eles começam a compor para outros artistas, compõem músicas que são tudo número 1, e arrebentam de sucesso, e o grupo só termina quando morrem 2 irmãos, né? Parece que esses caras conseguiram, de alguma forma, ler a queda da curva e fazer uma mudança. Se você pegar os Bee Gees do segundo ciclo, eles são diferentes do primeiro ciclo. E são diferentes do terceiro ciclo, né? Continuam sendo Bee Gees, continua sendo um grupo vocal fantástico, as músicas são maravilhosas, mas respeitando o que o mundo pedia naquele momento, né? Eles fazem uma mudança. Seria equivalente a dizer que você vai sair do sertanejo romântico para ir sertanejo metálico, sei lá que porra, que o mercado quer agora, né? Vocês chegaram a pensar nisso? Chegaram a assistir isso acontecer? Examinar a carreira de gente que veio antes de vocês para Sim, pensar nisso? assistimos isso acontecer. E assistimos o inverso também. Pessoas que tinham ido no pico, voltado, estabilizado, de repente ter caído e voltar novamente. Uhum. Eu não sei muito te dizer como lidar com isso, né? Eu acho que a melhor forma de lidar com isso é você não depender muito de estar no pico. Você não precisar estar lá. Perfeito. Eu preciso estar no mercado. Agora, no nosso mercado funciona assim, sempre que você consegue estourar uma música, hoje é muito difícil, porque é muita concorrência. Mas sempre que você consegue estourar uma música, o mercado te traz de volta. Isso que eu ia te perguntar. Você falou, o cara caiu e voltou. Ele voltou porque acertou numa música. Porque acertou o repertório. Sim. Dentro do nosso segmento é repertório. E com a pandemia, com esse tempo de lives, não sei porquê, mas o mercado voltou para as coisas antigas. A música antiga voltou com muita força. Quem mais ganhou dinheiro nesse tempo de pandemia foram as duplas tradicionais. Duplas que faziam sucesso nos anos 90. Não sei porquê, se é um saudosismo das pessoas, as pessoas não estão muito abertas para a novidade. Quando você vai fazer uma live, você canta uma música nova, você vê o feedback imediato ali. Não, canta modão, canta as antigas, essa é a frase. Não sei explicar o motivo. Mas você falou de mudar o estilo. A nossa tendência agora é voltar cada vez mais para o raiz. E voltando, ótimo, não vou conseguir fazer um disco de moda de viola. Sim. Mas vou conseguir fazer um disco de guarânia, de rancheira, de polca. Sim. Cara, que interessante. Isso está muito interessante. O público virou demais para esse lado. Deixa eu voltar agora para os Bee Gees. Evidentemente que a tua história de vida é você cantando com o teu irmão. Você não foi cantar com outro cara para experimentar como é que é e depois voltou com o teu irmão. E os Bee Gees colocaram claramente, eles contam lá na entrevista que eles falaram, cara, irmão, tem um lance de sangue aqui que não dá pra fazer com ninguém mais. É só irmão. E a gente conseguiu isso aqui
Porque nós somos 3 irmãos. A gente cresceu junto e a gente quando entra cara, você tem que assistir esse documentário. Eu vou assistir. Eles compõem uma música na hora, cara. Vamos gravar, vamos. Entra no estúdio, sentava os 3, começa, como é que é? É assim, assado, não, tá pronta, vamos gravar. Era assim que os caras faziam, né? Ele falando, e não tinha essa de ficar pensando, não, cara, saía na hora. E era uma bomba atrás da outra que os caras faziam. Eles falaram, a gente só consegue isso porque nós somos irmãos. Então, como é que é isso, cara? Você cantar com o teu irmão. O sertanejo tem um lance assim, né? Que é Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho, Chororó, vocês dois. O que é isso, cara? Você já pensou nisso, né? Tem essa química especial? Eu tenho certeza que tem. Até porque você conviver com uma pessoa mais do que você convive com a sua esposa. Você vive mais com o seu parceiro do que com a sua esposa. Tem que ter algo muito forte, né? Muita coisa se releva por ser irmão. Sim. Existe uma comunhão que, para quem não é irmão, eu acho que é mais difícil. Também não sei te explicar porquê, mas eu enxergo dessa maneira. Isso se reflete nas músicas que vocês compõem? Vocês compõem juntos? Não, a gente não compõe junto. Você não compõe? Tá. Não, eu escrevo, mas separado. A maioria das canções que são nossas, fui eu quem fiz. Quem faz a música? Eu faço a música e a melodia. Você faz a letra e a melodia. A melodia você faz? Isso. Tá. Então, esse fato de... E nós temos e lá é um tripé, né? Porque tem um irmão do meio, que é o Fábio. Sim. E o Fábio, ele é um cara que ele acessa a minha intimidade e ele acessa a intimidade do Fabiano numa profundidade que o Fabiano não acessa a minha e nem eu a dele. Uhum. Então, assim, é um negócio muito amarrado, sabe? Eu penso assim, se tirar o Fábio do negócio, não dá certo mais. Qual é a função do Fábio lá? O Fábio hoje é geral, empresaria, gente. Ele gerencia vocês? Gerencia a carreira toda. Tá. Os Bee Gees são assim também, tá? É. Eram os 3 e falava, tem um deles que falou, o grupo não teria durado se não fosse esse do meio. Que ele é que segura a ponta dos outros 2. Exatamente. Falou, tem 2 geniosos e tem um que equilibra os 2 ali, né? É o equilíbrio, essa é a palavra que eu queria colocar. Uhum. Ele, como intermediário, gera esse equilíbrio. Uhum. Então, acho que isso garantiu muita longevidade pra gente, solucionou muitos problemas. Quando era uma coisa assim de opiniões muito divergentes, minha e do Fabiano, ele conseguia acessar os 2 e chegar num consenso, sabe? Uhum. Então, pra gente... E tem outro lance, né, cara? Teu irmão não vai te trair, né, bicho? Não. Nem você vai trair ele. Sabe? Não, tem um eu lance já- de sangue aí que é... Com certeza. Tem que ser muito canalha, né? Tem que ser muito canalha. Pra trair o irmão, né? É verdade. Assim. E o melhor de tudo, trabalhar em 3 irmãos é bom que o dinheiro vai pra um lugar só, né? Isso é bom. Agora você falando igual dos irmãos aí, você me tocou num assunto lá na frente, que eu quero retomar ele aqui agora, né? Que foi o fato do teu pai querer que vocês seguissem o caminho e vocês terem a felicidade dele ter visto vocês em sucesso. Que ele viu vocês explodindo, né? Teve com a gente nos melhores momentos. Então, cara, me conta dessa... Quando é que vocês subiram no palco pra um show foda, com muita gente, que o velho tava lá e que ele olhou vocês ele viu vocês no palco e falou, meu Deus do céu, isso aí tá muito além do que eu podia imaginar. Cara, nós fizemos um show em 2007 ou 2008, eu não me lembro mais, Já estourados. já estourados, Já tava estourado. em Jaguariúna, uma cidade aqui próxima. Esse show, nós fechamos a bilheteria uma semana antes do evento. O recorde do evento era do Creedence, a gente bateu esse recorde. Que Creedence? O Creedence, A banda? a banda. A Creedence Clearwater? Isso. Nós vendemos 76 mil convites antecipados. E deu um congestionamento de Campinas até Jaguariúna. Foi algo assim que foi muito feliz pra gente, tendo nossa família com a gente naquele momento, sabe? Poder chamar nosso pai no palco, tirar uma foto. Porque quando chegava visita em casa, que a gente era criança, era até chato às vezes, que a gente queria brincar, fazer outras coisas. Chegava uma visita, a gente tinha que cantar, declamar uma poesia e fazer uma encenação, fazer um sketch. Isso era uma exigência do meu pai, tinha que fazer, não tinha opção. Fazendo uma má vontade total, mas fazia. Então, de repente, imaginar meu pai olhando a gente, a criança, olhando a gente ali já para aquele público que pagou para ver um show só nosso. Sim. Eu acho que meu pai foi um cara realizado. Meu pai é um cara que imagino, morreu cara. novo, teoricamente, morreu com 64 anos,
Mas ele viveu uma vida assim que uma pessoa tem que viver 120 anos para poder, como garimpeiro, acompanhando a gente. Então, a gente é muito bem resolvido e feliz com isso. Que legal, cara. Que puta sorte pra vocês e pra ele, né? Com certeza. Me fala uma coisa, então, e quando é que você começou a diversificar teus negócios? Porque você falou que criava pônei, você tem fazenda, você Temos. comprou fazenda e tudo mais, Sim. fazenda produtiva, com produção Sim. e tudo. Isso é um negócio pra vocês? Eu acho que isso é uma coisa, um lado bom assim do sertanejo. Eu vou comer uma coxinha, tá? Vou ficar à vontade. Vai lá. Que a maioria deles parte pro lado da terra, do agronegócio. É um negócio que tem menos chance de dar errado. Né? Porque a terra, por mais que você compre uma terra mal comprada hoje, se você puder segurar um pouco, ela vai se corrigir o preço. Né? Então, meu irmão, ele é adepto do gado. Meu irmão é um criador de gado e é dedicado. Acho que ele dedica mais ao gado do que à música hoje. E eu parti. Onde? Em Minas? Ele trabalha no Minas e no Paraná, Uhum. que é onde ele nasceu. E eu parti hoje pro lado da mineração, que é já mais do lado do meu pai. Mas temos as nossas aplicações, outros negócios, investimentos em terra mesmo. Você minera na tua terra ou você tem uma companhia de mineração que vai minerar em lugares? Não, hoje eu minero no meu solo e no meu subsolo. Né, que há essa diferença hoje. Hoje eu posso comprar um subsolo que não é meu, de outra pessoa, como uma pessoa pode registrar um subsolo de uma terra minha. Eu não entendi porra nenhuma. É assim, ó. Subsolo. Vamos supor que você tem uma fazenda. Uma pessoa pode requerer o direito do seu subsolo. Nem você, que é o dono da fazenda, pode trabalhar o seu subsolo. Mas, cara, qual é a lógica disso? É um negócio que precisa mudar, mas funciona assim. Funciona assim. Então hoje a gente, graças a Deus, a gente minera no nosso solo e subsolo. Mineração é um puta negócio? Nessa pandemia foi muito interessante, porque o preço do ouro disparou, o preço do óleo diesel não mudou muito, né, que é nosso principal gasto. Então eu acho que para quem tem dedicação, eu foco muito no trabalho, procuro aprender muito, estar sempre atento. Eu acho que todo artista tem que ter uma outra fonte de renda. Porque a fonte de renda da arte ela é muito instável. Tanto para o pequeno quanto para o grande. Você pode estar ganhando dinheiro um ano, não está no outro. E muitas vezes a maioria dos artistas demoram muito para perceber isso, só para pensar que podia ter feito isso no passado. Eu demorei, meu irmão demorou. A gente não nasce sabendo das coisas, né? Vai aprendendo ao longo do caminho. Você consegue se imaginar daqui a 40 anos vindo gravar um Leadercast aqui com meu neto? E quando um menino pedir para começar o programa, você se apresentar como eu sou o César Menotti, 85 anos de idade, garimpeiro. Eu consigo me imaginar daqui 40 anos vindo aqui conversar com você com 120. Mas você vai se apresentar como garimpeiro? Com muito orgulho. Cara, olha teu pai, tenho teu pai tá orgulho- batendo palma de Eu novo. tenho um ó. orgulho imenso, assim, de carregar esse título, de defender essa classe, que é uma classe extremamente marginalizada, e garimpeiro não é bandido. Garimpeiro é responsável por grande parte do progresso do nosso país. César, garimpeiro é o cara que mata índio, é o cara que destrói rios, é o cara que acaba com, desmata, é o cara que invade terra dos outros, é o cara que só vem notícia ruim, não vem notícia boa de garimpeiro. E eu tô falando pra você em termos de o que o mercado acha, né? Quando o brasileiro médio olha pra isso, a notícia que a mídia traz pra ele é essa, cara. É essa. Só chega do garimpo, tragédia, É. coisa ruim, né? Infelizmente é a imagem que é passada, é a imagem que a gente tem que conseguir mudar, né? Não é nada disso. Hoje, quando você monta um garimpo, você tem que ter um pronto projeto para apresentar depois, de reflorestamento, de como você vai entregar aquela área. Óbvio que toda profissão tem as suas ilegalidades, tem gente que trabalha na marginalidade, mas não é isso que pinta. O que falam das poluições de mercúrio, na verdade é um grande exagero. Se um dia você tiver o privilégio de conhecer um garimpo, você vê que não é nada disso. É o teu. Perdão. Não, só pra... Legal. Eu tô caminhando já pros finalmente aqui. Né? Mas é legal você falar isso, né? Porque você atua num segmento que ora apanha porque é agro, ora apanha porque cria boi,
ora apanha porque é garimpo. Exatamente. Só não apanha quando tá cantando no palco lá. É né? verdade, é verdade. A música dá esse acalento, né? Tá certo, né? Meu caro, volta agora pra tua infância lá atrás, quando você era moleque lá atrás. Você tá vivendo o sonho de moleque? Ou o que você tá vivendo hoje é além, é outra coisa? Você imaginava que seria legal fazer sucesso, mas você não tinha a menor ideia de que seria isso que você vive hoje? Como é que... Eu já sonhava com palco, mas o sucesso foi muito além do que eu esperava. Foi infinitamente além. Eu não imaginava como era esse mundo que eu ia entrar e, teoricamente, foi rápido, né? Nós começamos em 2002 e em 2007 já estávamos viajando o Brasil inteiro. Então, é muito mais do que eu sonhei, o que eu alcancei. Uhum. Mas está no movimento do palco eu sempre quis estar. Sempre que eu vi um show de um outro artista, que eu ia num show assistir, eu queria estar lá, nem fosse de carregador, para estar no meio do movimento. Uhum. Eu gostava daquilo. Se você tivesse que dar uma sugestão hoje, eu não quero falar conselho, porque conselho para mim é pretensioso. É você contar a tua experiência. Tem uma garotada que está ouvindo a gente aqui que também quer sucesso e provavelmente alguns vão chegar lá e vão entrar nesse mundo maravilhoso que você atua, né? E precisam tomar alguns cuidados, né? Eu acho que grande parte dos cuidados, da proteção que eles podem ter para não descambar, é alguma coisa que você está falando desde o começo aqui. É os valores, é o pai, é a família, é estar junto com o irmão. Princípios, né? Cara, tem valores, tem princípios, tem coisas que botam você numa trilha que você não desvia dessa trilha à toa, né? Vou retomar os Bee Gees, né? Os Bee Gees tem um caso parecido, né? Em algum momento eles desviam, né? Entra droga no jogo, entra depressão, entra uma porrada de coisas ali que acabam desviando os caras e eles têm que retomar lá na frente. E isso custa, né, a perda de um irmão. Eram 4, né? Trazem o mais novo vem se agregar à banda como uma forma de livrar ele de um... O moleque tava enlouquecido, tava fumando e cheirando tudo. Traz o moleque pra banda e antes do moleque estrear, 4 irmãos, o menino morre, né? E se você tivesse que dar um conselho pra essa molecada toda que vai entrar aí, onde é que é? Qual é o caminho, cara? O que eles vão encontrar e que vai brilhar diante deles e que... Bom, o sucesso ele não tem receita nem endereço. Mas preservar os princípios, principalmente para quem está no meio da arte, é fundamental. Porque no meio da arte, essas coisas que te desviam do caminho são oferecidas muito mais fácil do que qualquer outra profissão. É muito fácil. É uma oferta que está todos os dias à sua disposição. E a outra coisa é persistência. Nós demoramos 5 anos. Vitor e Léo tocou na noite 25 anos para acontecer. Então, persistir é fundamental. E outra coisa que eu sempre digo é que as pessoas falam, cara, como é que faz para tocar em Barretos, para tocar no Brasília Andei? Só tem um caminho. Você fazer sucesso no boteco da sua cidade. Sim. Se você não fizer sucesso na sua cidade, no seu local, no seu boteco, não almeja o maior que você não vai ter também. Eu gravei um pod sumário, chama-se O Caminho para o Caráter. É o nome dele. É genial, cara. É um livro chamado O Caminho para o Caráter. Eu faço levando o livro. E lá ele conta um negócio interessante. Ele diz o seguinte, cara, o que te leva para o sucesso é o teu talento, a tua habilidade, o teu talento, aquilo que você consegue construir, que encanta as pessoas, te leva para o sucesso. Mas para se manter lá é o caráter. Ele fala, sem caráter você não fica lá. E ele dá exemplos. Ele fala, vou dar um exemplo aqui, ó. O Mike Tyson. Cara, o cara vira o maior boxeador do mundo, bilionário, e chega lá em cima e com a mesma velocidade que ele chegou, ele cai. Cai a ponto de parar na cadeia, cara. Ele é preso, né, por estupro e tudo mais, e nunca mais consegue retomar a carreira dele. E ele dá vários exemplos, fala, cara, o que mantém você lá em cima é caráter. E eu consigo imaginar que nesse meio, cara, que é um meio altamente disputado, cara, deve ter um lance de ego fudido. Cara, você tá num show, vão entrar 8 atrações, uma levanta o público, se as outras não levantar, o cara vai ser uma ciumeira do caralho. Um vai querer matar o outro, aquela história. Imagino que seja assim. Porque tem. Todo mundo que tá num palco, claro, tem uma questão de ego ali, né? E
E o caráter nesses momentos é um negócio importante. E você falou um negócio interessante, que quando você fala para mim que esse meio do sertanejo é um meio que recebe muito bem os novos e recebe os velhos e tudo mais, já tem um lance de caráter aí que me parece que fica muito claro, né? Que esse tipo de gente que está onde você está, nesse segmento, que tem essa raiz do interior, do interiorano, da família e tudo mais, ela já traz dentro de si um lance de caráter aí que meio que facilita. Eu imagino que em outros segmentos seja mais complicado. Eu não conheço outros segmentos, mas o sertanejo tem muito disso. De uma valorização mesmo de princípios, valorização da família. Não que não tenha as loucuras de quem bebe muito ou se usa outros tipos de coisa, loucuras. Mas é aquela coisa de ter um ninho, né? A pessoa sempre sabe que ela tem para onde voltar em qualquer situação. Então acho que isso faz a diferença no nosso mercado hoje. O fato de você ter princípios familiares, principalmente. Isso que eu queria chegar. Aquela aí. coisa de honrar pai e mãe. Isso é muito precioso para nós. Então, você está tocando num ponto que para mim aqui é crucial para entender o Brasil de hoje, para compreender o Brasil de hoje, né? Vou dar um exemplo que aconteceu anteontem, eu ia até publicar, depois falei, cara, não vou nem publicar porque vai ser uma encheção de saco, deixa assim. Publicaram aí um vídeo de um bispo, acho que lá de Natal. Tá o bispo lá, tá tendo um evento em Natal, aí aparece o bispo vai lá, terminou o evento, ele tá lá todo paramentado como bispo, e vem um garoto entrevistá-lo para um blog, para não sei o que é, né? E o garoto chega para entrevistar e... Gente, estamos aqui com o bispo, o evento assim, que era um garoto totalmente deslumbrado, num tom de voz e num approach, que a hora que o garoto começa a gritar, o bispo pega e fica olhando para ele. Fica olhando assim, meio sem entender o que está acontecendo. Quando o garoto termina, e eu queria saber do senhor, o que o senhor acha de estar aqui nesse evento? E bota o microfone. E o bispo pega e fala: eu não estou gostando dessa entrevista. Vocês me tiraram para tirar sarro? Não sarro, ele não fala sarro, mas para que é isso aqui? Eu não estou gostando disso, não tá bom isso aqui não. Eu não quero não. Olha, Deus os abençoe, não sei o quê. Aí fica um puta, né? Mas como é que o senhor quer que a gente fale? Não quero não. Aí vem o pessoal, não, mas o senhor quer fazer sozinho? Não, sozinho eu faço. Aí sozinho ele passa a mensagem dele e vai embora. Bom, cara, caiu o mundo. Foi de homofóbico para cima o bispo, todo mundo detonando o bispo, porque o garoto chega lá todo, e o garoto tem um jeitão meio afeminado, não quer dizer que ele seja gay, parece que é, mas isso bastou para dizer que o bispo foi homofóbico e que, portanto, vamos cancelar esse culto desse bispo, etc e tal, né? Eu vi aquele negócio todo, escrevi um post que eu não publiquei nas redes, publiquei na confraria, porque lá eu publico, na rede não botei, que eu botei e falei o seguinte, cara, o garoto não entendeu onde ele estava, ele não sacou o ambiente, que era o ambiente de uma igreja, ele não tem a menor ideia do que seja a reverência a uma autoridade, mesmo que você não reconheça, cara, é um bispo que tá lá, caralho. Claro. O bispo tem 70 anos de idade, bicho. Tem um lance ali de autoridade, tem um lance de respeito, etc. O garoto entrou como se estivesse apresentando o Big Brother Brasil, sabe? Eu vou entrevistar aqui uma cantora, e fez uma zona e criou um momento de constrangimento que o bispo olhou e falou, cara, não tem nada a ver comigo aqui, não sou eu, né? Eu tô contando essa história para você porque me parece que essa falta de compreensão desse menino, né, para com esses ritos, essas coisas da sociedade, de você, cara, deixa eu respeitar o mais velho, cara, tudo bem, fala uma bobagem, mas, cara, o cara tem 70 anos, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Isso meio que desapareceu. As pessoas estão tratando as outras de qualquer jeito, né? Não tem essa coisa do respeito, cara. Foda-se quem falou, cara. Falam, eu achei que é bobagem, eu vou pra cima. Como ontem, lá cara, não vou me encher o saco aqui, mas caceta. O Bolsonaro vai lá na primeira sessão da Câmara com o novo presidente, e a hora que ele vai falar, começam os deputados a gritar, xingar fora, genocida, em voz alta, gritando e xingando o cara de genocida. Cara, era a figura do presidente da República, não me interessa quem é que tá lá, quem é o cara. É o presidente da República, entendeu? É o bispo, caralho. Sabe? É um senhor que tá lá, cara. Mas fez bobagem, tá bom, mas... E me parece que se perdeu muito desse respeito. Com certeza, mas aí eu volto lá nos princípios de família, porque eu tinha uma aproximação com meu pai que eu não tinha com outras pessoas. Eu não falava com meu pai como eu falava com um colega meu. Sim. Senhor, chamava de senhor?
O senhor, claro. Sim, senhor. Senhor. Eu chamo meu pai de senhor até hoje. Às vezes bastava um olhar dele para mudar meu comportamento. Então acho que quando você não tem esse princípio desde o começo, ou você não respeitou isso daí, você tem chance de repente, o menino lá com o bispo foi bem intencionado. Claro, Ele foi deselegante, talvez, fora do contexto. E as pessoas que cancelam também usam muito o texto fora do contexto, né? Não entende toda como é que é a vida de um bispo. De repente o bispo está acostumado a ser entrevistado, ainda mais de uma forma daquela, de repente mais bem-humorada e tal. Então acho que tudo que a gente vai analisar antes de julgar tem que entender o contexto daquela história, né? É o caso do presidente da República, concordo plenamente com você, gostando ou não, é uma autoridade, né? E a gente tem que respeitar a autoridade. Eu parto desse princípio, pessoas mais velhas, autoridades, eu respeito em qualquer ocasião. Eu não me aproximo como eu me aproximaria de um colega cantor meu, por exemplo. Claro. Mas então, essa percepção que você está falando é uma das coisas que explica você se manter numa posição de sucesso, manter você lá em cima, porque você continua dando esse valor. Quer dizer, sem dúvida. Se você tem essa posição, eu imagino como é que você trata o teu roadie, o cara que carrega o teu equipamento. Eu imagino que ao tratá-lo, você está tratando como um cara igual, como um ser humano igual. Exatamente. Você não está tripudiando em cima do cara, sai de perto. Isso acontece muito assim no nosso meio artístico, quando chega um artista assim veterano, uma pessoa uma dupla mais antiga, assim, há um respeito, a gente não trata eles como um colega de agora, um colega meu de agora. Trata ele com uma certa reverência, sabe? Sim. Pô, o cara fez história, nosso ídolo, a gente ouviu as músicas do cara. Sim. É diferente. Pra mim é isso que aconteceu, cara. O Brasil perdeu meio que o respeito, cara. E eu não gosto muito de falar disso aqui, porque aí os caras vêm aí, conservador, velho do caralho, tá querendo que... Eu tô querendo só que me respeitem como eu respeito os outros. E acho que isso não vem de outro lugar que não seja da família, sabe? Não, com certeza. E o fato de vocês estarem lá tocando como irmãos e falando desses valores e tudo mais, isso aí pra mim é fundamental, cara. Tomara que dure muito. Que bom. Muito obrigado. Né? Meu amigo, comemos coxinhas. Tocamos viola. Um papão, tocamos um pouquinho de viola. Gostaria de ouvir mais viola, mas fica para uma outra oportunidade. Cara, quero te agradecer de montão por você ter vindo aqui. Eu acho que deu pra gente dar uma ideia interessante de um mundo que só é visto pelo brilho. A gente só te enxerga com brilho, né? Só vê você com o holofote em cima e na televisão e pá. Esse dia a dia, essa coisa do ser humano é o que realmente me interessa, né? Saber que, cara, é gente igual a gente e por um caminho do destino te botaram. Você foi parar num palco e tem uma luz brilhando em cima, mas apagou a luz, cara. Tamo junto, tamo né, junto. Tamo junto, comendo coxinha junto. Eu que agradeço, estou muito honrado, viu? Muito feliz. E espero estar mais próximo de você, porque você é um cara que compartilha sabedoria. Imagina. E eu admiro muito as pessoas que compartilham sabedoria. Caramba. Muito obrigado pela oportunidade e pelas coxinhas. Eu te agradeço de montão e espero realmente que a gente tenha a chance aí de trocar ideias. Porque você no teu caminho faz a mesma coisa que eu faço, cara. De outro jeito, claro, mas você faz a mesma coisa que eu faço. Seja bem-vindo, cara. Valeu, obrigado, Luciano Pires, obrigado. Até mais. Foi? Valeu o ensaio, vamos fazer a boa agora? Vamos fazer agora. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.